Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aí do podcast Logística Fora da Caixa. Hoje um bate-papo de peso aí com a dupla da área do risco do Loss Prevention, né? A gente que só fala de logística, fala da entrega, mas tem ter proteção por trás de tudo isso, né? E aí, Tailan, cansado hoje já, né? Você me arrumou um voo 2 horas da manhã. Pois Chegamos é, aqui quebrado, já batemos um papo aí com um grande convidado e agora uma dupla. mais uma dupla de peso aí. E hoje nós vamos fazer aquela pergunta, né? Quando a logística quer entregar e o risco manda segurar, quem que vence, Quem né? que Qual vem? que é a segurança ou a entrega do cliente? Isso deve ter. Mas brincadeiras à parte, gostaria de agradecer ao nosso público que nos prestigia, vem acompanhando o canal com bastante entrevista, os convidados aí trazendo as suas experiências, as suas histórias. E hoje, mais uma vez, como o Helder disse, é trazer mais um bate-papo enriquecedor, muito focado no gerenciamento de risco, seguro de carga. Acho que vai ajudar bastante para quem tem dúvida, né? Algumas dúvidas podem surgir. Então, deixa um recado aí para você que está do outro lado da tela, pegar o controle, a pipoca, dar um volume na TV, no som e também seguir o podcast Logística Fora da Caixa nas redes sociais. Nós hoje estamos no YouTube, que é a plataforma principal, então compartilha, deixa o seu comentário, curta, se inscreva, né? Encaminhe essa entrevista para outros colegas que com certeza vai ajudar. E também estamos em outros canais, YouTube, LinkedIn, Instagram, então bastante conteúdo sendo replicado, que é o objetivo principal do canal. Então, Helder, apresente os nossos convidados aí que vão trazer muita experiência e história no dia de hoje. Apresentar um sempre é difícil, apresentar dois complica um pouquinho mais, né? Então vamos com calma aqui para não se perder. Estamos aqui hoje com Alexandre Ferrareto, coordenador de risco no Grupo HDI, e com o Michel Bezerra, que é diretor de risco na Motorista PX, né? Isso aí. Tive recentemente contato com eles lá para entender o trabalho, vamos conhecer um pouquinho aí da empresa e dos dois grandes profissionais. Obrigado aí pela oportunidade de conhecer vocês, conhecer a trajetória aí, entender um pouquinho sobre a vida profissional que trouxe vocês até aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado. A gente que agradece o convite, né, do Tainan, do Helder, pela essa oportunidade aí da gente poder conversar um pouco de uma forma descontraída sobre um tema tão Crítico, né? crítico que é essa questão de prevenção, de perdas, da logística, mas de uma forma bem descontraída e parabenizá-los também pelo canal, ter acompanhado, né, alguns, nem todos é possível, mas o que eu consigo assistir com vocês, parabenizá-los pelo canal, pelas conversas que são bem disruptivas e trazendo um grande conteúdo aí para o nosso público. Legal. Parabéns. Obrigado. Agradecer também, né, pessoal, pelo convite e toda a questão de conteúdo, né, que é importante para o nosso público e para os nossos clientes e parceiros entenderem, às vezes, um outro lado do que a gente se apresenta normalmente no mercado, né? Entender um pouco de trajetórias, boas práticas, experiências, conhecer pessoas que possam nos inspirar também, eu acho que é muito importante, porque às vezes você perde um pouco de referência ao longo, né, da sua caminhada, mas é sempre legal você ter alguém para que você consiga, assim, se espelhar, enxergar, se inspirar, fazer algo diferente, né, no dia a dia. Então, parabéns aí pelo canal, obrigado pelo convite. E é interessante estar com a Ale, né, nesses bate-papos, porque quando a gente fala de carreira, pelo menos pro meu lado, né, a minha trajetória, ela se cruza algumas vezes com É a do Ale. recíproco isso, né? Isso é É igual a recíproco. nossa, né? É isso aí. É recíproco, Mas né? que legal. Vamos começar pela ordem alfabética, né? A gente sempre começa aí tentando entender quem é o profissional antes da profissão, né? Como que chegou até aqui. Quem é o Alexandre Ferrareto? Bom, eu sou uma pessoa que né, falando do lado profissional, eu gosto muito de planejamento, de organização, de ter processos de início, meio e fim dentro do que eu me proponho a fazer dentro das organizações que eu trabalhei, onde eu criei, procurei me desenvolver profissionalmente, tanto em questões técnicas quanto em questões também de gestão de riscos. Me aprofundei também em conhecer bastante de projetos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de inovação. Aprendi com esse cara aqui a ser
inovador, a buscar sair da caixa, né? Até o conteúdo de vocês tem tudo a ver, né? Fora da caixa mesmo, a buscar tecnologia, porque hoje a inovação e a transformação das coisas, elas vão numa velocidade tão grande, que se a gente não acompanhar isso, a gente fica para trás, né? Sim. Então é algo que eu aprendi a desenvolver como profissional e ser uma pessoa organizada, né? Mas eu não sou metódico, tá? Gosto de metodologias, de processos, mas não sou metódico. Inclusive, a gente vai inovando sempre com novas metodologias no dia a dia, para a gente aprender na velocidade que as coisas estão andando, a também ter metodologias ágeis e práticas para a gente conseguir evoluir, né, dentro dos nossos negócios, onde a gente está inserido, para acompanhar a velocidade das coisas. Então, esse é o Alexandre Ferrareto, um pouco, a gente vai falar um pouco mais, né, da carreira, mas do que eu sou como profissional, do que eu gosto, do que eu busquei fazer durante a minha carreira, do todo o meu processo. E falando um pouco da minha vida pessoal, eu gosto de cozinhar, sou uma pessoa bem caseira, gosto de curtir muito a minha família, apesar de eu gostar de viajar, eu gosto de estar em casa, né? Minha casa, falo até que é meu refúgio, né? Sair do vulcão que a gente tem no dia a dia, chegar em casa para recarregar a bateria. Então, sou uma pessoa muito família, gosto de estar com os amigos, gosto de fazer uma pizza, de fazer um belo churrasco também de final de semana. Podemos entrar nessa lista de convidados. A gente pode combinar a próxima fazendo churrasco lá em casa. O que vocês acham? Tu é natural de onde? Eu sou de São Paulo mesmo, nasci em São Paulo. Tenho um filho de 17 anos e basicamente é o Alexandre. Eu tenho 3 gatos em casa, também tenho pets, gosto também. E essa é um pouquinho do que é o Alexandre. Curte um futebol? Não? Curto também assistir futebol, gosto de NBA, de futebol americano. Só não jogo mais porque por conta do peso o joelho já deu uma estourada, né? Aí agora é só assistir pela televisão mesmo. Torce Mas pra quem? também sou São Paulino. São Paulino. Nasceu em São Paulo, natural de São Paulo é meio natural. Né? Sendo a gente ganhou um título só, né? Ano que vem promete Saiu da mais. fila. E quem é o Michel Bezerra? Putz, cara, bom, eu sou o filho caçula de 4 irmãos, né? Então, somos em 3 homens e uma menina. Vem de família humilde, que teve que se correr atrás de muita coisa, então a gente não teve muita escolha em relação ao que fazer, né? Mas tivemos que fazer. Essa acho que era uma grande regra. Cara, eu sou um cara que sou extremamente inquieto, né? Sou muito família, me considero um pouco ansioso, porque às vezes eu faço uma porção de coisas ao mesmo tempo. Então, cara, às vezes fico meio sem tempo para uma série de outras atividades. Mas sou um pai recente, minha filha tem 1 ano e 4 meses, Que legal. e me fez repensar muito sobre esse ritmo, né? Dormindo pouco, então. Cara, se eu te falar que, assim, esse lance da paternidade, assim, né? A gente escuta várias experiências. E eu não sei se eu sou tão apaixonado pelo fato de ser pai, querer tanto ser pai, que tem muito detalhe, assim, que não me incomodou. Não percebe, às vezes. Então, putz, minha filha dorme bem, mas a minha esposa disse que ela acorda bastante. É por isso que eu não tô percebendo. Tem alguém preocupando aí. Tem alguém que tá acordando. Mas ela, em relação ao sono desde pequenininha, sempre dormiu tranquilamente, não teve cólicas e tal. Então, acho que a chegada da Heloísa, né, na minha vida me fez ser muito mais família do que eu já era. Sempre tive muito um lema meu que é nada ganha da minha família. Né? Pode ser o que for. Eu não troco nada por ela, né? Desde da minha família com a minha mãe, com os meus irmãos, meus sobrinhos e primos, agora com a minha esposa, minha filha. O trabalho é essencial, mas todos os trabalhos que a gente faz, em algum momento eu tive que fazer uma escolha entre conseguir acordar e dormir com a minha filha e ver ela dando os primeiros passos. Algumas coisas pesam muito mais hoje, porque simplesmente você está em atividade. Então, deixei muita coisa meio de lado, né? Também sou um cara que sempre foi ativo, então sempre gostei muito de musculação, jiu-jitsu, me aventurava ali no longboard, mas não deu muito certo. Toco bateria, tenho uma banda, e aí você começa a falar, putz, cara, deixa eu começar a fazer algumas escolhas, né? Mas pessoalmente eu me considero um cara bem tranquilo, né? Um
gosto muito de festa, gosto muito de bagunça, de risada, de sair. Diferente do Alê, né? Eu sou um cara mais de rua, né? Ele é Gosto mais caseiro. eu vou muito para fora, gosto muito de uma resenha com o pessoal do trabalho, mas, como eu falei, né, a paternidade te traz algumas outras expectativas, então muita coisa mudou. Qual que é o gênero musical da banda? Rock and roll, né? Rock and roll. Mais Rola um ansioso tocar um... bate-cabeça, mano. Cara, assim, por ensaio a gente perde umas 2 ou 3 baquetas. Legal. Mas faz show aí, fim de semana? Não, a gente Dito toca é só diversão. Mais hobby. Assim, Estocolmo, Já. tem pessoas do mercado, né? Tem cover de alguma coisa Putz, tem específica? basicamente cover a gente toca, tem Fighters, Ah, no System Fatal? tem System, não, System não, tem Rage Against the Machine, tem... Rammstein. Vou falar os fogos. Vocês estão meio leves, então, né? né? Mas a gente tem, basicamente, são covers que a gente toca. O Alcelli, que é do mercado também, é o cara que toca baixo com a gente, né? Então, a beira, a gente usa muito para a gente poder, às vezes, extrapolar um pouco o que tem de fim de semana, durante a semana, né? As nossas 2, 3 horas de extravasar. Mas outras atividades eu acabei abrindo um pouco de mão. E, cara, fora isso, acho que em casa eu tinha tem um cara, na verdade, que é um grande mentor meu, né, que é meu irmão, e ele me direcionou muito pelo meu perfil profissional. Então, é um cara que sempre me provocou, sempre me mexeu, sempre me inspirou e me serviu muito como um norte para minha postura profissional e as minhas escolhas. E, cara, a gente tem projetos juntos, a gente sempre está fazendo trocas sobre coisas novas, ele gosta tanto de inovação quanto eu. Apesar dele ser da área contábil, ele é o cara que ajudou no marco legal das startups, é o cara que mexe com startup. Então, ele sempre me estimula, né, a olhar para esse outro lado, que é o que eu também sou muito apaixonado, que é por coisas novas. Não do sair, né, puramente sair fora da caixa, mas pular da caixa e fazer alguma coisa. Né? Sim. Eu perguntei ali antes, né, se vocês tinham alguma relação comercial, porque geralmente quando traz dupla é porque eu pertenço à mesma empresa, não, são só amigos, tá? De onde começou a relação de vocês, né, profissional? trabalho. Trabalho. E você disse ali que em alguns momentos se cruzou, né? Como é que começou a tua história profissional que te trouxe até a posição de hoje? É sua? Em que momento vocês cruzaram? Bom, vou começar então. Porque a história desse cara aqui, apesar dele ser mais novo que eu, é o triplo da minha. A história é mais É velha. mais velho. Então, eu comecei a trabalhar desde os 14 anos. Meu pai é empresário, já aposentado hoje, mas teve várias empresas, empreendedor. Meus pais, né? Minha mãe também, junto com ele, batalhadores aí, tiveram algumas empresas. E desde os 14 anos, aí eu falo até com orgulho, né? Tenho registro de carteira. Trabalhei em todas as empresas que eles tiveram. Então, comecei como office boy no escritório contábil que eles tiveram. E foi a última empresa até que eles fecharam. Trabalhei como office boy em banco, que a gente tinha que ir em banco fazer depósito naquela época lá, né? Era uma coisa que a gente não tinha tanta modernidade, tanta tecnologia que nem hoje. Várias vezes tive que ir na Receita Federal para entregar imposto de renda. Hoje é tudo online, né? Uma coisa rápida. Naquela época era naqueles disquetes ainda, vocês lembram? Tinha que levar o disquete lá na Receita Federal. Peguei aquelas filas lá. Caralho. Tranquilo, eu ainda tenho um e-mail da BOL. Então tá. Então estamos falando a mesma Tô língua. falando Então, da mesma época. E passei várias madrugadas lá com cadeira de praia, né? Esperando para me atenderem, porque era complicado naquela época. Dava pau no sistema, não recebia ninguém. Então comecei minha carreira como office boy. Depois trabalhei numa loja de imóveis que eles tiveram, fazia a venda, negociava com fornecedores com 16 anos, 15, 16 anos. Fazia entrega de imóveis, montava móveis também. Trabalhei depois numa empresa que era do grupo deles também, que era de telecomunicações, onde eles montavam QDFs de estruturas de antenas celular na época da Ericsson, que veio forte para o Brasil com essas antenas. E aí meu pai tinha uma empresa de prestação de serviços para fazer essas montagens. Trabalhei um tempo no setor administrativo, depois eu voltei para o escritório contábil, onde eu fiquei por um bom tempo. E aí até que surgiu a oportunidade, na verdade, bateu aquela interrogação, né?
será que é isso que eu quero mesmo para minha vida, né? Contabilidade. E eu vi que não era muito minha praia. E aí falei, tá na hora de eu sair debaixo um pouco da aba dos pais e botar a cara para bater para o mercado, né? E aí eu fui trabalhar numa fundação florestal, estava na época cursando uma faculdade de comércio exterior, estava no segundo ano. E aí eu entrei dentro lá da faculdade, no estágio na fundação florestal, onde eu entrei para a área contábil, onde eu achei que meu cargo era maravilhoso. Os caras falaram para mim, seu cargo você vai ser responsável aqui como assistente em cuidar do ativo fixo da empresa. Eu achei o máximo, eu achei importante. Falei, pô, Agora eu tô bem. grandão. Cheguei em Uma casa caixa de falando, né? cultura. Aí, primeiro dia de trabalho, Alexandre, tá vendo aquela mesa lá? Leva pro outro andar lá, ó. Você vai ter que movimentar ativo fixo da empresa e botar a chapinha. Depois você vai lá e senta no computador. Né? Então não era nada do que eu imaginava. Né? Mas fiquei 11 meses lá, foi legal para conhecer um outro mundo também. Aí já senta debaixo da aba dos pais. Né? E aí eu consegui depois ir para o mercado, tive a oportunidade de entrar na Yasuda Seguros, que foi a porta de entradas na área de seguros, onde eu me apaixonei, até hoje estou trabalhando no ramo, com seguros, agora de transportes. Entrei na área de automóvel, fazendo o sinistro de automóvel, na área de ressarcimento, então comecei lá de baixo, né? Falei, pô, vou cuidar com ressarcimento, tal, o que você vai fazer? Era pegar os processos e tirar xerox dos processos para mandar para o advogado, né? Para começar por baixo também. E aí fui subindo lá dentro, passei a ser analista de sinistro de automóvel, depois eu passei a cuidar de gestão de números, e aí eu tive a minha grande oportunidade, depois de 5 anos, uns 4 anos mais ou menos, que foi de entrar na área de sinistro de transportes internacional, lá dentro da Suda, que depois foi comprada pela Sompo Seguros. Inclusive, o último ano que eu trabalhei lá, ainda a Sompo já tinha comprado toda a estrutura da Yasuda pelo mundo, né? Mas ainda não tinha dado o nome aqui no Brasil. E eu migrei para a área de sinistros de transportes internacional, que era onde eu queria entrar, porque eu me formei em comércio exterior, tinha tudo a ver com a minha formação. Então, eu entrei lá, fiquei 3 anos lá praticamente, mexendo só com sinistros de transportes internacionais, de grande monta, né, aquelas máquinas que vêm de fora, em equipamentos, em veículos que chegavam no Porto de Santos, naquele sistema roll-off, que é aqueles carros entrando e saindo. E vi cada coisa, lá já vi carro chegar, embarque chegarem todos oxidados por baixo porque não passaram um produto. Uma marca japonesa importante, aí teve que voltar tudo para trás, recusado o lote, né? Então peguei bastante bagagem aí nessa área de transportes, muito voltado para o serviço de transportes internacional. Aí eu tive a oportunidade, né, no processo seletivo que eu passei para entrar na Porto Seguro. Entrei na Porto Seguro por volta de 2008, isso por volta de 2007, finalzinho de 2007, início de 2008, onde eu iniciei também no sinistro de transporte, só que era um outro perfil, outros viés. A Porto, ela, na época, trabalhava mais com varejo, né, com transportador, diferente da Yasuda, que era grandes embarcadores, mas foi uma grande oportunidade também para ampliar o meu conhecimento no segmento de transportes. Eu trabalhei um bom tempo na área de sinistros, de transportes, depois, por eu gostar muito de projetos, de processos, de metodologias, e eu aplicava isso no dia a dia, nas atividades, identificaram essa aptidão que eu tinha e fui convidado para mexer com a área de projetos, lá dentro mesmo. Até que foi criada uma área dentro da estrutura de transportes, quando eu fui convidado pela coordenação que assumiu, para tocar uma área só de projetos. E foi um momento que a Porto Seguro ela absorveu dentro dos transportes, ela absorveu a área de gerenciamento de risco todinha. Então, envolvia lá tanto o gerenciamento de risco, quanto a parte de infraestrutura de tecnologia e também de instalação técnica. Então, tudo isso foi sobre a mesma gestão. E esse escritório que foi criado, eu fui convidado para ser o sênior na época e conduzir um time junto com a coordenação para tocar mais de 30, 40 projetos aí que rolava durante o ano. Foi esse momento que eu conheci um amigo aqui, Michel Bezerra. Meados de quando? Isso daí foi quando? 2011, né? Mais ou 2011, menos. então.
É mais ou menos a mesma idade que o Lotus Nos conheceu, conheceu em 2012. 2011. 12, 2012. Em janeiro ou Janeiro fevereiro. de 2012. Coincidência. Tu vê, né? E A aí, diferença é que não é tão sem cabeça. Isso significa que o nosso trabalho é mais estressante. E aí aprendi muito com esse cara lá, porque eu era de uma área eu fui totalmente treinado na parte técnica de seguros. Eu estava entrando agora em outro mundo dentro do transportes, que é o gerenciamento de riscos, que é uma outra realidade dentro do seguro de transportes, mas que ele é uma perna imprescindível no momento de uma subscrição, de uma análise de riscos, você implementar coisas que façam sentido ali para cada tipo de risco, para cada tipo de operação. E aí foi uma escola para mim, esse cara me ensinou, é meu mentor. É engraçado, eu era o chefe dele, né, como sênior dele, ele que me ensinou tudo que eu sei Caraca. até hoje, né? Cara, não fala, cara fantástico. E aí começou a construir lá um relacionamento que foi profissional, que se estendeu por anos. E aí depois ele também saindo da Porto, a gente continuou com essa amizade, mas aí continuando dentro da minha história lá dentro, teve um momento que a área ela se diluiu, não fez mais sentido para a companhia continuar, né, tocando essa parte de GR dentro da companhia. E aí eu fui convidado para entrar dentro da área de transporte, numa área de produto, que envolve todas as questões do SUSEP, que regulamenta toda, né, o órgão regulamentador, que regulamenta toda a parte técnica, né, de condições de clausulado das apólices, produtos também, e tudo passa por ela. Então eu passei a entrar na área de produto, que fazia toda essa ponte também, com todo esse órgão regulador. E também benefícios, serviços, desenvolvimento de novos produtos, acompanhamento da carteira, voltado para o seguro de transportes. Fiquei por uns 5 anos nessa área, como sênior também. Aí foi o momento que o Michel foi para o mercado. Depois ele vai contar a história dele, eu não vou nem falar com a empresa que Sem ele foi. Sem spoiler. Aí ele foi para o mercado, e aí só tinha um profissional de GR dentro da Porto, que era o Michel, o cara super conceituado, renomado, não só lá como no mercado. E aí falaram, pô, quem que a gente vai colocar aqui no lugar do Michel? Tava eu lá no meu cantinho quieto lá. Olha, Falaram, ó, o Alexandre já trabalhou com o GR lá atrás, né? Alguém cantou essa bola para coordenação da época, né? E aí foi o momento que, né, resumindo a história, teve um convite para mim poder assumir o lugar dele. Foi uma proposta boa. Então foi um momento que eu estava precisando também na minha carreira dar uma mexida, e o GR tá no sangue, né? A gente sai do GR, mas ele volta, né? E aí eu fui pra adrenalina, dentro, aquela. falei, não, tô precisando disso de novo, e foi o momento certo para minha carreira. E eu fiquei por lá por 7 anos, né, como especialista de gerenciamento de riscos, atuando aí em suportes com as áreas técnicas, de subscrição, a parte de jurídico, de sinistro, né, todo o suporte voltado para o gerenciamento de riscos dentro da companhia de seguros, era eu que era o responsável, fazendo toda essa ponte com as áreas correlatas. Até que há uns 2 meses atrás, mais ou menos. A sua entrada da quem segue com isso também, né? É verdade, é verdade. Eu também aí dentro dessa função a gente acaba entrando dentro da FENSEG, porque faz parte da atividade como representante da seguradora dentro da subcomissão de gerenciamento de riscos da FENSEG, onde cada companhia tem um representante, e eu estava representando a Porto aí naquele momento também, substituindo aí o Michel Bezerra. Fazendo uma série de produtos, de protocolos, trabalhos, né? Voltados ao mercado. Fala tudo para mim. Não, então, Tá escondendo o jogo, falar, tá né? escondendo o jogo. Mas aí teve essa mudança depois, que foi essa última pernada, né, que eu iniciei agora, né, dentro da minha carreira. Depois de 17 anos de Porto, assumi também essa posição de coordenador de Loss Prevention lá no grupo HDI, substituindo quem? Michel colega. Bezerra. Eu costumo dizer, Mais antes uma vez. eles estavam contando, né, essa história nos bastidores, daí eu disse, ó, próxima vez que ele, né, for sair, ele já liga, ó, Ó, tô tô indo. saindo, já se prepara. E eu vou te falar que foi um grande desafio nesse sentido, porque substituir esse cara não é fácil, não, cara. A régua é É alta. alta.
Aí a régua é alta. A régua é alta. Então, eu passei por isso uma vez, estou passando por isso agora, mas tive uma bagagem muito grande durante esses 7 anos. E estou feliz de estar iniciando esse novo processo agora, na nova companhia, que me receberam muito bem também. Muito grato também pelos 17 anos que eu construí uma vida na Porto, né? Minha família me viu, meu filho me viu crescer lá dentro também. Só tenho gratidão. Mas agora estou dando essa sequência aí na minha carreira e pretendo continuar com esse legado que o Michel já deixou lá, construir um legado seguro aí para as nossas contas lá e poder também colocar um pouquinho da minha experiência e contribuir com todo o time. Então, resumindo a história, é isso. No detalhe aí depois a gente fala um pouquinho mais dos projetos e tal. Então, vai lá, Michel. Você que quando chegou tudo era mato. Agora aqui é 2 horas. Né? 2 horas só para ele falar da carreira dele. Cara, falar da minha carreira, eu preciso falar da minha família. É muito difícil de se vincular a esse processo. Eu me lembro muito, quando criança ainda, sobre vários planos de, putz, que eu quero ser bem sucedido, quero, putz, ter meu carro, minha casa, ser um cara reconhecido, tal, tal, tal. Só que a minha família não tinha condições de proporcionar um estudo lá para te preparasse para esse cenário e vários pontos de dia a dia que eram bem complicados, né? Acho que a maioria das pessoas começam assim. E, como eu comentei, né, o meu grande espelho sempre foi meu irmão, que começou a trabalhar com 14 anos na área contábil, o irmão William, né? Bom falar, né? O William Bezerra. Ele começou a fazer estágio, começou a trabalhar na área contábil já com 14 anos. E eu enxergava muito o esforço que ele tinha de querer fazer algo, enfrentar os desafios pessoais que ele tinha, mas fazer com que a gente em casa enxergasse que era o primeiro dos irmãos que faria uma faculdade. Então, a gente entendia que era um esforço, um tiro a mais que ele precisava dar. Você é o caçula? Sou. E aí, cara, pra mim é muito bacana algumas recordações, né? Porque por conta do trabalho do meu irmão, a gente saía de sábado para ir na Galeria do Rock para poder comprar um CD, comprar um vinil, que era o que ele tinha que sobrava do salário com as contas para a gente conseguir ouvir as nossas músicas lá, né? Então eu nasci ouvindo rock and roll muito por causa dele. E era nossa rotina. E aos poucos as coisas foram mudando, né? Então, putz, às vezes sobrava dinheiro, dava para comprar um CD e pedir uma pizza. Dava para financiar um videocassete em sei lá quantas vezes para a gente ir na galeria e comprar um VHS. Sim. Então, muito do esforço, né, do trabalho dele era o que sempre me inspirou muito, né? De que, cara, tudo vem do trabalho. E aí, uma coisa que a gente sempre falava quando era pequena era tenta achar aquilo que seja difícil, que ninguém quer fazer e tenta ser uma referência naquilo. É aí que você começa a quebrar barreiras, né? Que você começa realmente a respirar e aparecer um pouco mais. E outro cara também da minha família, que acho que faz parte da minha construção como carreira, dois primos meus, né? São duas pessoas, né? Um que é o Rafael, que era o cara que tinha contato com o computador, era o cara que mexia com o computador e tinha uma máquina em casa, então eu ia lá para poder jogar e tudo mais. É onde eu comecei a ter esse contato com tecnologia. Então também comecei a me inspirar e gostar muito desse outro universo, né? Então fiz curso de web design, fiz curso de montagem de computadores, fiz os cursos básicos aí de escolinhas de informática da época, né? Para pelo menos entender como mexer com isso. E um outro primo meu que é o Hugo, que a gente sempre foi muito, a gente cresceu juntos e a gente sempre andava muito para poder conversar, coisa de pré-adolescente, né? E aí, cara, minha carreira começou trabalhando, né? Meu primeiro trabalho foi entregar panfletos. Foi com meu primo. A gente achou uma esfirraria no bairro que pagava R$ 20 pra gente entregar 1000 panfletos. Mas tu não uma era vez aquele que jogava o panfleto no canto, né? ganhava os 20 e jogava tudo no lote vazio. Cara, o pior é que a gente Eu já entreguei panfleto também. a gente Eu também, né? não jogava no bueiro. Pesava a consciência de deixar, porque a primeira vez que eu deixei, entregaram. Nunca mais. Casa caiu. A casa caiu. E a gente entregava panfleto e a gente sentia o peso da consciência, porque quando a gente voltava,
cara ainda deixava a gente comer algumas esfias e dava um suco. Era gente boa, cara. Daí, Cara, pô, o cara dá 20 conto pra Sacanear o gente. cara agora. Não vale a pena. E aí foi a minha primeira experiência como trabalho, né? Depois disso, meu irmão mais velho estudava direito, começou a estudar a advocacia e ele entrou como sócio no escritório. E aí o office boy deles meio que ia tirar férias, ele foi despedido, eu não lembro exatamente. Precisava de alguém para poder substituir o moleque lá. E aí eu fui para trabalhar como office boy. Trabalhei alguns meses lá para substituir. E, cara, tava na minha época de ensino médio, e aí eu já tava começando as bandas da adolescência. Eu falei, putz, cara, eu acho que vou tentar arriscar de algum jeito outras coisas, né? E aí acabei saindo, né, do trabalho com office boy. Só que nesse intervalo, né, nessa minha fase de infância para adolescência, os meus pais tinham um comércio e eles quebraram. E aí, né, boa parte desse nosso esforço em casa precisou ser um pouco maior. E algumas dificuldades a gente também passava em relação a... Eu não vou falar para vocês que a gente passou fome, mas algumas vezes tinha algumas restrições, né? Não dava pra gente comer carne todos os dias e tal. E aí tem uma vizinha nossa que o filho dela tem quase a mesma idade que eu. Então, quando era bem pequeno, a gente brincava junto na mesma rua. E ela foi uma pessoa extremamente presente na nossa vida nessa fase. Então, algumas vezes ela salvou alguns almoços, né, em casa. cara, Ela é fora de série. Depois que eu passei pelo ensino médio, ela estava trabalhando numa empresa que ia contratar pessoas para trabalhar lá. E ela me indicou. E era uma empresa de rastreamento de veículos. E aí é onde começa a minha carreira mesmo no mercado de rastreamento e GR. Então, ela fez por mim e pela minha família muito mais do que me indicar no trabalho, né? Ela que começou a minha carreira e ela foi extremamente presente na minha infância, que é a Dolores. É a nossa vizinha, ainda da minha mãe, mora na mesma rua. Então ela me indicou e eu comecei a trabalhar com rastreamento de veículo. Falei, putz, cara, ficar olhando um carro andar na tela do computador, coisa chata pra caramba, né, cara? Não sei se é isso que eu quero e tal, mas preciso trabalhar. Tinha 17 anos já nessa fase. Esse é um trabalho com carteira assinada. Por algum motivo, né, e eu não sei dizer se foi uma questão do dono da empresa, né, ele achar que eu era algum militante, né, eu fazia história, né, fazia faculdade de história. Então eu lia alguns materiais que a faculdade pedia, alguns livros. E eu não sei se ele achava que eu era sei lá, socialista enrustido ali. E aí ele ficou meio em si comigo e tal. E aí o meu supervisor na época foi muito gente boa também, que é o Hélio. Na verdade nós éramos em 4, né? O Hélio, o Giovanni, o Alex e eu. E eram 24 horas. Eu trabalhava de dia junto com o Hélio, que era o supervisor de nós 4. E o Giovanni e o Alex trabalhavam de noite. E aí o Hélio, ele percebia um certo problema ali. Ele falou, cara, você não topa trabalhar de noite, na madrugada? Que assim as coisas ficam mais tranquilas e tal, e você continua aqui. Quando ele fez essa mudança, me ajudou demais, porque chega uma hora, quando você faz rastreamento de casco, todo mundo tá dormindo. Então, a partir da 1 da manhã até as 7 da manhã, cara, não tinha quase nada para fazer. Só que a gente tinha uma giga, tinha uma série de rastreadores e tinha um software lá. Que eu ficava matando meu tempo, mexendo, testando, queimando, quebrando. E aí, Giovanni... Cheguei aqui, hoje não tá funcionando. Uma cera, fogo. Pô, do nada pegou fogo, cara. Não sei o que foi. E o Giovanni e o Elis eram técnicos em eletrônica, né? E eles resolviam alguns problemas e me ensinavam muito. E eu comecei a pegar uma bagagem muito mais técnica, né? Sobre o rastreamento, sobre o software, equipamento, como instalava, às vezes dava um problema, o que dava para fazer para resolver o problema sem mandar um técnico para manutenção e tal. Então, a minha bagagem foi muito importante nesse período. E a empresa acabou sendo vendida e, por surpresa, foi o primeiro cara a ser desligado. Me surpreendeu, né, isso. E, cara, isso aconteceu em setembro, acho que foi dia 12 ou 19 de setembro de 2006. E eu recebi um telegrama em casa, né, também quase que um disquete, né, cara? Não sei se todo mundo sabe que é telegrama, mas é uma carta, né? A gente recebia. Falando sobre uma entrevista numa empresa, para central de rastreamento.
E aí eu acabei indo fazer a entrevista e era na Porto. E aí eu entrei como operador de rastreamento na Porto em 2006, 2 de outubro de 2006. Só interromper um minutinho. Tá batendo. Ele tá batendo, daí vai, Tá dando vai dar bastante diferença. conflito lá no microfone. Melhor. Deixa eu... Aí entrei como operador de rastreamento na Porto, na central de GR. Voltou a olhar carrinho de novo. Voltei, eu nunca parei, Aí né? parou de ler os livros de história. É. Aí eu comecei a olhar os caminhões, né, pela Porto, fazendo a parte do GR. E aí, cara, o time que eu entrei foi um time relativamente novo, então tava todo mundo meio que tinha um pouco de experiência, outros não tinham tanta, mas na Porto era um time grande que tava começando. Então a gente se ajudou demais, né? Então, cara, tenho amigos meus até hoje que são dessa época, né? Que a gente começou, tinha um mês de casa, e a pessoa começou a me ensinar ali juntos, a gente mantém contato até hoje e tal. E aí fiquei um ano como operador de rastreamento, foi onde tive contato com o Controlock, ControlSat, o Mililink, Autotrack, Os que na época o nasceram. Jabur, Ituran, era o que a gente operava, né, na central. Depois de um ano, a Porto ela desenvolveu um sistema de integrador para não ter Sim. a base única. Então, o sistema de integração ia começar a rodar e precisava de alguém para poder testar e multiplicar, né, esse sistema. A minha esposa era operadora também, né, a minha esposa hoje. Na época, ela fazia parte de homologação e também estava mexendo com a integração. E eu fui o multiplicador do time, que ela meio que passava as informações e eu multiplicava para o pessoal do meu turno. Então, eu fiquei um ano como operador, depois eu fiquei mais esse período fazendo a parte de multiplicação, mais ainda sendo operador. E aí a Porto criou, né, ela ia criar uma área de suporte que a gente chamava de Helpdesk, que era um suporte para corretores, clientes e a parte interna ali da central, sobre rastreador, configurar macros, problemas do baú que não está abrindo, o veículo não está desbloqueando. Precisava ter uma área para poder fazer isso. E aí teve um processo seletivo e aí eu fui aprovado para poder iniciar essa área lá na central. Fiquei trabalhando como Helpdesk mais ou menos uns 4 anos. Comecei sozinho, no final dos 4 anos que eu estava lá, nós já éramos em 4 pessoas dando esse suporte, que também me ajudou muito em relação à configuração e treinamento. Uhum. E aí apareceu uma vaga de instrutor de treinamento, que já era uma função que existia na central, que era fazer a implantação das operações dos nossos clientes, Isso na Porto. na Porto Seguro ainda. Tá. E aí fiquei fazendo o trabalho de instrutor de treinamentos, né, pela central, que foi quando existiu a fusão com a carteira de transporte, eu estava nessa atividade. E aí eu conheci o Alê, foi nessa época, né, também, onde teve eu ainda exerci o papel de instrutor, até que existiu um convite para poder compor essa área de projetos, né, que a carteira tinha. Então fui para a área, e lá em projetos a gente tinha os projetos mesmo da área, e tinha um processo de homologação, né, de gerenciadoras e tecnologias. Sim. E aí, nesse momento, foi onde eu comecei a aprender como que eram feitos todos os processos de homologações e como desenvolver projetos, né? E quem me ensinou foi o Olê. A gente até brinca, né, que o Michel é o cara das grandes ideias. O cara tem ideias fantásticas, né? Eu era do planejamento. Falei, ô Michel, chega aqui, vamos pôr isso no papel agora. Vamos planejar início, meio e fim. Aí é por isso que a gente sempre se deu bem quando trabalhamos juntos. Né? Porque ele era o cara das ideias e aí a gente estruturava isso daí para acontecer. E dava certo. Ele é legal porque a gente fazia muita troca no sentido, eu chegava assim, puta, eu tive uma ideia, cara, eu quero fazer uma gerenciadora que voa. Ele, tá, pra quê? Por quê? Qual que é o A gente diferencial? Sentava, E né? tal. Senta aqui, vamos conversar. Poxa, cara, a ideia era tão legal fazer uma GR voadora e tal, e, putz, agora não serve pra nada a minha ideia, né? Aí vinha o Alexandre, mas me deu os dados qualitativos, quantitativos e tal. Cara, aí você começava a entender que, putz, nem toda grande ideia ela vai fazer sentido. Sim. Nem toda grande ideia vai sair do papel. Mas você precisava enxergar isso no papel, né? E o Ale foi o cara que sempre me ensinou e dividiu muito isso, né, comigo. E lá eu aprendi também a questão de homologação de gerenciadoras e tecnologias, porque na Porto, nessa época, a Porto que fazia, ela não utilizava os auditores externos, né? Sim. E aí eu comecei a me envolver com esse processo. A gente chegou a fazer alguns outros projetos juntos, eu e o Alexandre, até que a área se dissipou e aí eu fiquei na carteira de transportes cuidando de todo o processo de homologação e o especialista de GR da carteira da Porto. O Ale foi para o produto, outras pessoas que eram da área foram alocadas em outras
divisões, e eu fiquei responsável por essa atividade e acabei virando ponto focal. Nessa época, como ponto focal também fui compor a mesa da subcomissão da FENSEC. Eu comecei a ter contato com as outras pessoas de mercado, como que era a metodologia de Tóquio, tipo, de Songo, de a falecida Argo, a Generali, mais ou menos essas épocas assim que a gente tinha esse contato. Até que em 2017 a Portela promoveu um evento que era de intraempreendedorismo. Algumas diretorias elas lançavam um desafio que é dentro da incubadora, aceleradora de startups, que é o Oxigênio, da Porto Seguro. A diretoria ela lançava alguns desafios, as pessoas, os funcionários, eles se inscreviam, falando mais ou menos qual que era a sua skill. Eu era mais de produto, aí tinha desenvolvedor, tinha pessoal de projetos, designer e tal. E aí eu me inscrevi nesse projeto, foi a primeira maratona da inovação. E aí o time composto, a gente se alocou num desafio da área de proteção e monitoramento da Porto, que era melhorar a segurança, melhorar as vendas e tal, mas tudo baseado em segurança ainda. E aí a gente começou a trabalhar num projeto de agosto até outubro, que você que desenvolvia a ideia, a gente pensou em criar, né, o nosso time, um algoritmo com reconhecimento facial que conseguisse identificar possíveis compradores da sua loja por um banco de dados históricos de coisas que ele já tivesse comprado, para poder sugerir produtos que ele tivesse mais facilidade ou maior interesse. Junto com isso, como eu faria o reconhecimento facial, se eu tivesse também uma pessoa não grata na minha loja, o mesmo banco de dados ia falar, putz, o Michel entrou na sua loja e ele tentou te roubar tem 3 meses. Então a gente associava um poder de venda, uma força de venda, junto com um dispositivo de segurança, que foi um projeto que chamava Porto Insights. E a gente foi para essa competição, né? A gente apresentou, tem um pitch, eu acho que tá até no YouTube ainda isso, cara. Eu acho que tá lá. E a gente ganhou essa competição. Só que nesse processo de 2 meses, eu passei por processos de mentoria em tecnologia e inovação. Sim. Que é o que destravou uma chave para mim, para entender que, cara, o mundo de seguros, ou o mundo em que eu vivo, não é só isso. Tem várias outras coisas, né, que a gente consegue trabalhar. E como a Lei comentou, eu sempre fui um cara que gostava de pensar nas coisas meio mirabolantes. E aí eu comecei a ter contato com essas coisas mirabolantes que funcionavam, não era somente algo bacana de se pensar, né? Uhum. E aí esse processo de mentoria, que o cara que tá no mercado ainda, que é o Rodolfo, foi o cara que sempre incentivou, falou, meu, vamos fazer o projeto assim, assim, assado e tal, e eu aprendi muito com ele. E aí comecei a pensar em mais coisas que poderiam ser viáveis, né? E depois que a gente ganhou essa competição, que foi em 2017, em 2018, 2019, começo de 2018, eu comecei a pensar em como a gente resolveu alguns problemas voltados a uma contratação de motoristas, né? Como a gente melhorava esse processo, que estava tendo uma transição da captação analógica por agenciamento, por panfletos e tal, e migrando muito para o aplicativo, para o digital. E aí eu pensei, cara, por que não existe uma validação no momento em que o cara entra no aplicativo? Por que não tem uma validação antes dele pegar a carga, sempre depois que é feito isso? E aí, em 2019, uma startup, uma logtech, que chama TruckPad, ela abriu uma vaga de gerenciamento de riscos e eu apresentei na minha entrevista um projeto voltado a isso e rastreamento via mobile. E aí os caras me convidaram para poder ir para esse projeto. E aí, na minha saída, né, o Ale foi o cara que ficou cuidando da carteira, precisava de alguém que conhecesse, tivesse gabarito, tivesse principalmente uma postura, né, e entendimento do mercado. E aí, não tinha pessoa melhor do que o Ale para poder assumir lá. E então, eu consegui dar um passo para fora da companhia, do mercado segurador, e aí lá desenvolvi esse produto, né, de validação de profissionais no marketplace de fretes. Cara, o projeto foi bem bacana porque ele acabou, depois de 1 ou 2 anos, né, mesmo quando eu não estava lá, o resultado foi bem positivo. Mas a companhia, por conta de investidores externos, ela mudou muito a estratégia e eu vi que eu não me encaixava mais lá direito, na TruckPad. Foi vendida, né? Depois ela foi vendida, né? Um grupo comprou, né, a TruckPad, acho que em 2019, não, desculpa, acho que 2020 ou 2021. E aí eu acabei saindo da Truck em 2020, fui para a Mitsui como especialista em gerenciamento de riscos da carteira, então voltei para o mercado segurador e fiquei atuando na Mitsui por 3 anos, até que a HDI ia criar uma área de gerenciamento de riscos e precisava de um profissional.
Aí uma pessoa que trabalhou comigo na Mitsui conhecia o gerente, acabou falando de mim para ele. A gente fez um Indicou? bate-papo, me indicou. A gente fez um bate-papo, era uma vaga de especialista em GR e uma vaga de coordenador de subscrição. Como na Mitsui eu tive uma passagem em subscrição, na entrevista ele falou, cara, a gente vai criar área de GR, mas pô, você tem um pouco de skill com subscrição também, você não tá afim de, talvez, né, assumir esse, eu trago o cara de GR, uma outra pessoa. E aí eu resolvi enfrentar o desafio de cuidar de subscrição e tocar direto na HD Seguros, tá? Só que no final, o cara que seria especialista de GR declinou a vaga e aí sobrou o GR para eu fazer também. E aí fiquei tocando dentro do grupo da HDI a parte de subscrição, faturamento e gerenciamento de riscos, até que teve a fusão com a Liberty. Com a fusão, eu me desliguei de faturamento, que foi para um gerente, me desliguei de subscrição, porque já tinham 2 gerentes com a fusão, e eu fiquei alocado diretamente para o gerenciamento de riscos, absorvendo o que era de GR da Liberty, mais o que a gente tinha construído em HDI. E aí, esse ano, a gente acabou tendo conhecia a motorista PX já, desde a minha época de truck, que foi na fundação dela. Conhecia um pouco de como eles funcionavam, qual que era a solução e tudo mais. E fazendo bate-papo com eles no começo do ano, eles falaram, cara, a gente vai abrir uma diretoria de riscos aqui e a gente queria saber qual que é o seu momento, se você tem interesse, né, e tal. Você vai ter que vir para Joinville, vamos ter que trabalhar daqui, vai ter que conversar com a família, convencer o processo todo. E aí eu fiquei pensando nisso mais ou menos alguns meses, até que em agosto eles me ligaram e falaram, cara, eu preciso de você, ou você vem, então a gente vai ter que buscar Ir alguém. atrás de alguém. E aí decidi ir para motorista para dar continuidade a um processo que já existia dentro da empresa de riscos, mas agora estruturado com uma diretoria, né, com as funções de cada analista internamente, com as estratégias voltadas a risco. E aí veio aquele desafio de novo, putz, cara, quem que pode tocar o projeto, que tenha uma forma de pensar parecida, alguém que mantenha um pouco do que a HDI, o grupo HDI está precisando e tal. Aí eu falei com ele. Novidade. Motorista PX. Falei, pô, Ale, cara, como é que você tá aí e tudo mais? Tá a fim de tomar aí uma mudança, uma reviravolta? Na tua vida? E não foi só o Ale, né? Além do Ale, tiveram outras pessoas no processo, mas aí o RH que acabou tocando. E eles falaram, cara, o Ale é o cara, né? Não tem como a gente Depois uma não seguir. indicação dele. E aí fui, agora em outubro, né? Foi até lá 7 de outubro, assumi a diretoria de riscos, Camarão Nova, da Motorista PX. Estou fazendo ida e volta de São Paulo, até a família toda Até Joinville? ir até lá. E em Joinville tocando o projeto agora. É isso, cara. Tu não levou a família ainda? Não, é porque a minha esposa, como ela também é de GR, né? Então eu precisava se Da organizar. integração nasceu a Heloísa. Cara, Conheceu a esposa como operadora, tu disse, né? foi, a gente Não, se conheceu na Porto. Eu brinco Né? com ele que a esposa é do ramo também, né? Então, às vezes, quando as conversas no jantar é tudo sobre gerenciamento, vocês vão mais desligados, não? Ah, a Heloísa, minha filha, acho que a primeira palavra que ela vai falar é Rastreador. rastreador, né? Fala pra ela, manda a macro, ela já vai pegar o tecladinho, FIO. É muito doido. Legal. Falando um pouquinho, né, dessa questão profissional, esses caminhos cruzando, qual que é o ponto de vista de vocês de manter, né? A gente entrevista bastante gente que a gente fala da ideia de você deixar portas abertas por onde você passa, mas essa ideia também de você criar relacionamentos, porque tem duas coisas que mantêm o network e a nossa condição de crescimento, né? É essa porta aberta que a gente deixa por onde passa e o relacionamento que a gente cria, que são as pessoas que acabam nos indicando. Depois você passa, né? Hoje eu atuo como consultor e a sobrevivência do consultor são indicações de pessoas que conhecem o teu trabalho. Como que é a visão de vocês em relação a isso, até como um conselho para a galera que hoje, às vezes, estando em um cargo, em um momento que está num cargo bom, às vezes atropela algumas coisas, maltrata outros profissionais. Como é que é essa questão do relacionamento para manter essa relação profissional e indicações e dar o teu nome pelo outro? Boa pergunta, né? É algo que a gente lida todo dia na nossa vida, né?
seja na vida particular ou na nossa vida profissional. A gente tem que conviver e lidar com pessoas. Então, um conselho que eu dou, e eu acho que é a chave, é a humildade. Você tem que ter humildade para saber ouvir, escutar outra pessoa, não achar que você é o dono da verdade e escutar que o outro também tem conhecimento para te passar e que você vai aprender também com o teu próximo. Então, é respeitar o ser humano como pessoa e conhecer também a vida profissional de cada um, saber respeitar e principalmente você tem que gostar de gente. Se você gostar de pessoas, amar estar com pessoas, aí esse é o primeiro passo para você conquistar o seu propósito, o seu objetivo na vida, seja em qualquer sociedade que você está implantado ali. É você amar e lidar com pessoas. Eu digo até que dentro de uma filosofia, de uma cultura, de uma gestão empresarial, tem que ser um dos primeiros pilares. Se você não tem dentro dos seus pilares pessoa, gestão de pessoas, tem que fazer uma mudança na sua visão, na sua cultura, porque é a grande chave, o grande segredo das grandes empresas. Essas empresas que colocam pessoas em primeiro lugar, na frente de tecnologia, de infraestrutura, elas se dão bem. Eu falo isso por propriedade, porque dentro desse trabalho que o Michel comentou, que a gente realiza como especialista na área de gerenciamento de riscos, a gente passa a fazer processos de auditorias nas gerenciadoras. Eu já conheci mais de. Eu acredito que entre empresas de tecnologia e gerenciadoras de riscos, umas 30 eu já avaliei dentro da minha carreira Caramba. toda. E aí você vê muita empresa investindo ali em tecnologia de ponta, em processo, em sistema, e investe pesado. Mas quando você vai ver o investimento na questão de RH, de estrutura, ela deixava a desejar. Então, eu percebi com essa minha experiência, que foram poucas empresas que se dedicaram a olhar para a questão de pessoas. E aí, quando ela olhou e as empresas que olhavam para pessoas, que tinham isso como um dos principais pilares, elas conseguiam construir um fator competitivo que ia colocá-la à frente das outras. E aí o teu cliente ele não vai te trocar por nada, nem por preço, por nada. Porque hoje até eu vou comprovar isso para vocês. Se você colocar o que é o fator competitivo quando eu falo, é cultura de gestão, cultura de gestão de pessoas. Se você não tiver isso, você fica para trás. Eu vou explicar o porquê. Se a sua cultura de gestão, o seu fator competitivo for preço, em 3 meses, dou 3 meses para o teu concorrente te quebrar no preço. 3 meses. Se o teu fator competitivo for investir em tecnologia, em infraestrutura de ponta, em processo, em sistema, Entendimento, né? Entendimento. entendimento, vamos colocar aí 2, 3 anos para você ser copiado. Agora, se o seu fator competitivo for gestão de pessoas dentro da sua cultura empresarial, e aí você, como profissional, também tiver isso intrínseco dentro de você, para te Ninguém te copiarem, segura. é 7, 8 anos. E olhe lá, mas isso tem que estar intrínseco dentro da cultura da empresa. Por que eu estou falando disso? Porque envolve pessoas. Por isso que eu falo, quando você tem humildade para ouvir, para colocar a pessoa dentro do processo como algo principal, e aí dentro da nossa carreira, eu e o Michel, a gente troca muito isso, né? A pessoa, gente, é o papel fundamental dentro de qualquer de processo. Você conseguir deixar as pessoas engajadas, motivadas, né? Elas se tornarem meio que como se fossem donos da lojinha junto com você, todo mundo construindo algo junto, e não você na ponta do pilar, né, do iceberg, mas todo mundo por igual ali, cada um no seu papel, construindo junto. Esse é o grande segredo. Então, dei essa volta para te responder sua pergunta, que pessoas é tudo. Então, relacionamento, network, isso é importante. Então, você tem que cultivar isso com humildade e saber ouvir também para você compartilhar conhecimento. É importante, né, na minha visão, acho que é o grande segredo para você construir bons relacionamentos com humildade e apostando em gente, apostando em pessoas. Eu acho que é o grande segredo do profissional hoje em dia para você conseguir atingir seus propósitos com paciência, com resiliência ali, né, com determinação, mas com foco sempre em colocar pessoas em primeiro lugar e que sem elas você também não consegue construir nada. Eu acho que esse que é o ponto. Só nem, usando a fala do Alê, o relacionamento é muito importante, né? E quando acho que você cria relacionamentos de confiança, quando você escuta desarmado e quando você também
aconselha de forma genuína. Pelo menos na minha carreira e vendo também como o Ale, a gente trabalhou juntos, né? Não era difícil a gente chegar numa gerenciadora onde a gente percebia que algumas coisas não estavam funcionando muito bem. E como auditor, a gente não apenas canetava e ia embora, você não passou. Cara, você precisa ajustar isso aqui é uma dica. Mas fazer assim, poxa, Ser parceiro, né? porque eu não posso Isso fazer ajuda, isso, cara. cara, porque se eu fizer isso, acontece tal coisa. Pô, é uma realidade dele. E a gente ouvir e falar, pô, então esse caminho, cara, vamos tentar um outro. Eu não ia como auditor para canetar do certo ou errado, mas muitas vezes a gente ia como um consultor de tentar fazer o negócio dar certo. Isso me ajudava muito no relacionamento e ajuda até hoje, né? Então, assim como o Ale falou, em visitas e tecnologias gerenciadoras, cara, eu já fiquei que eu já fiz, acho que um pouco mais por conta do tempo que eu fiquei fazendo isso, né? E você cria relações e aprende demais com todo mundo. Cada empresa nova tem um hábito ou um processo que é novidade. Mas o networking apenas, o conhecer pessoas, não vai funcionar se você não for bom no que você faz. Sim. Eu não indico ou eu não daria um voto de confiança em alguém que eu sei que não está fazendo o trabalho certo, um trabalho direito. Então, acho que antes de você se comprometer com o networking, conhecer todo mundo, faz o seu trabalho bem, seja reconhecido pelo seu trabalho, ensine pessoas sobre o seu trabalho, multiplique aquilo que você conhece e aí você passa a criar um networking sólido. Então, aí sim o seu network funciona melhor. Ninguém vai falar bem de um cara que não é bom. Essa é pro corte. Você, como um profissional de risco, o que te fez arriscar indicar uma pessoa? Indicar a pessoa. Sempre indicar. Tá forte. Profissional de risco correu o risco de indicar alguém. Hoje é complicadíssimo você indicar alguém se você não tem exatamente um relacionamento que vocês criaram ainda. E não um relacionamento pessoal apenas, porque falando de relacionamento Confiança profissional. profissional, né? O Ale, a gente poderia não confiar no trabalho do outro, mas sermos amigos. Como eu tenho amigos em que eu sei que Você o trabalho não não indica. roda muito. Mas o cara é um amigo, baita amigo. Outra cara a gente Pra tomar uma cerveja, o cara a gente Não, boa. a gente vai churrasco, mas Mas acho que dentro desse ponto se tivesse que falar duas coisas bem importantes, né? Faça bem o seu trabalho e crie relacionamento. Pegando um gancho um pouco do que vocês falaram ali de gerenciadora de risco, tecnologia, eu queria trazer um tema à tona aí que às vezes né, vem sob discussão. Como que vocês vê a tecnologia vamos dizer assim, as empresas atuais que fornecem tecnologia de rastreamento no nosso mercado de transporte, elas vêm se inovando? Ou como que tá essas empresas? Elas estão incomodadas em trazer inovações? Qual que é a opinião disso? Porque a impressão que eu tenho, ou que eu ouço falar, é que muitos anos foram se mantendo. Mas e na visão de vocês? Houve um movimento de mudança ou é mais o mesmo? Feijão com arroz. Eu acho que eu vi um dos cortes vocês que o feijão com arroz, Pra falar isso. o feijão com arroz bem feito, mas não é o que eles defendem. Eu já vi esse corte. Agora veio essa lembrança, acho que foi um de vocês dois. Mas me tragam a opinião de vocês A sobre esse gente já assunto. fala de gerenciamento de riscos há 30 anos, no mercado 40 anos, chutando alto aí, lá atrás, né? E assim, não dá mais. Aí eu vou fazer essa provocação saudável que a gente vem provocando, porque eu e o Michel, a gente compartilha do mesmo sentimento, porque a gente gosta de buscar inovação, disrupção tecnológica, e tem muita coisa boa no mercado. Então não dá mais para a gente se conformar. Não é que eu sou contra com arroz com feijão bem feito. Que o básico bem feito é obrigação. É uma obrigação, né? Então, assim, não dá mais para a gente se apegar. A gente está falando hoje já, e aí, volto a falar, reforçar o que eu falei no outro podcast, a gente já está passando pela quarta revolução industrial, que a gente está falando de integração de tecnologias. Então, a gente fala de blockchain, big data, analytics,
Então, tem, né, robótica, conectividade, máquina falando com máquina, equipamento falando com equipamento. Hoje já tem empresas de tecnologia lançando coisa boa de ponta, com o rotograma falado, com sistema de câmeras inteligentes integradas ao rastreador principal, que a gente poderia estar utilizando isso de uma forma melhor, né, dentro do cenário de gerenciamento de riscos. E hoje a gente ainda tem uma grande barreira, um grande caminho a percorrer. Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que a tecnologia ela está vindo forte com a inovação. A gente precisa integrar isso ao quê? A processos e a pessoas. É capacitar pessoas, treinar pessoas para lidar com essas novas soluções emergentes e mudar a cultura, essa cultura de que o básico bem feito a gente tem que ficar satisfeito. O que eu percebo todo o tempo que eu fiquei atuando, né, nas companhias, é que muita coisa acontece quando você é obrigado a se mexer. Muita coisa. Então, é muito difícil falar que as empresas têm capacidade de inovação, é uma mentira. Todas elas têm. Todas elas estão lidando já com tecnologia constantemente. Mas, fazendo minha culpa com o mercado segurador, o mercado segurador exige o básico. O transportador paga Pelo mais em básico. conta, O mais barato. pelo básico. Isso é fogo, né? Muitas vezes eu preciso ter o básico que já me atende pela questão logística, que me atende pela minha policy, que me atende pela minha operação. Então, por que eu vou pagar mais caro para ter o a mais, sendo que isso me gera uma receita adicional? Será que o embarcador vai pagar um frete mais caro porque o cara tem DVR e que se ele tiver somente um rastreador? Vai fazer muita diferença. Poucos, São poucos. Então, eu acho que, falando de mentalidade, a gente está muito acostumado a se mexer para preciso. Você não falava sobre equipamentos que estavam se preocupando com 4 ou 5G. Mas, a partir do momento em que você teve um anúncio do corte da 2G, muitas empresas passaram a se movimentar enquanto outras já estavam fazendo. Já tinham todo o seu parque já em 4G. Então, o que eu percebo é a provocação, aquela mexida na caixa do que é o básico, a mentalidade de quem contrata os serviços e paga pelos serviços adicionais, como frete ou transporte. Precisa entender que o melhor, ele custa um pouco mais caro. E muitas vezes ele vale mais a pena. Você investir um pouco mais para você garantir que seu produto está lá. Empresas que se comprometem com a experiência do cliente e o produto está na prateleira na hora e no dia tal, eles pagam mais caro. Porque o produto dele tem que estar lá. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar a 4 mãos. Não adianta só a seguradora se movimentar, ou só as empresas de tecnologia que estão lançando coisas novas. Então tem que ter capacitação técnica aí, falando do lado do seguro, do time de subscrição, para conhecer bem aquilo que ele está exigindo na pólice, conhecer bem a nossa operação dos nossos segurados, dos nossos clientes, para que você possa implementar regras e medidas protecionais que façam sentido para aquele risco, para aquela operação. E aí sim, convencer, e aí com a ajuda do corretor especialista de transportes, de que aquela regra, aquela implementação protecional, ela vai ser algo que vai gerar resultado. E ela não é custo, ela vai ser investimento. E aí sim entra essas questões de todos os avanços tecnológicos que a gente tem. Mas é um trabalho a 4 mãos que a gente tem que construir. Né? Então a gente tem que quebrar um pouco essa política também de que regra de gerenciamento de risco e implementação de GR, de tecnologia para cumprir regras de apólice. Ele vai muito mais além que isso. Eu falo com propriedade, as empresas que enxergam isso, que o gerenciamento de risco com tecnologia embarcada de ponta, com soluções inovadoras, que nem o Michel também está trazendo agora aí pela PX sobre, né, a classificação de motorista, algo inovador. Agregando tudo isso que a gente tem de novidade no mercado, a gente consegue ter uma gestão de risco que vai gerar resultado, não só na prevenção de perdas, como também gerar ganhos logísticos na operação do cliente. Então, se ele tiver essa visão, ele vai conseguir enxergar resultado e vai ver que aquele investimento, perto do montante que ele tem na operação dele logística, é ínfimo e que vai gerar muito mais resultado. Porque os prejuízos envolvidos numa indenização de um sinistro, ele vai muito mais além do que a própria indenização daquele risco coberto. Existem aqueles riscos indiretos que não estão envolvidos, que não tem cobertura.
não é contratado, ou não tem a cobertura para aquilo mesmo. Aí vamos citar alguns exemplos aqui. A mercadoria de uma importação que não chega no seu destino final porque teve um roubo, para se importar novamente essa mercadoria, para você colocar essa mercadoria para rodar de novo, o custo que você vai ter para importar novamente, fora as perdas que você vai poder ter como cliente ali, como um embarcador, por exemplo, um exportador, perdas de contratos, às vezes, porque você deixou de entregar uma mercadoria que gerou outras quebras contratuais e que impactaram, né, no resultado da empresa. Ela quebra contratos milionários. E isso não está coberto. Você teve a indenização do sinistro, mas e os outros riscos intrínsecos ali, que são os riscos indiretos, você vai sofrer as consequências. Só que um bom plano de GR, com tecnologia de ponta, com sistemas operacionais, logísticos que façam sentido, ele vai gerar resultado. Então, tem que se quebrar essa cultura de que a pólice de seguro ela tem que ser cumprida para você poder ser indenizado no sinistro. Logicamente que os sinistros vão ocorrer, é fato, por isso que a gente existe como seguradora. A gente está lá para isso. Mas tem que ter essa preocupação, porque quanto mais saudável a sua conta for, você vai ter uma taxa melhor, o corretor vai ter um melhor resultado dentro da companhia. Enfim, né, toda a cadeia logística e o ecossistema, eles ganham com isso. Eu posso voltar a falar do Sim. básico? Sim. Não sou contra o básico também, mas eu sempre gostei muito do que vem de novo. E muitas vezes a gente tem um certo preconceito para aquilo que é novidade. E várias vezes, Tô gravando para falar sobre isso. se você já quiser perguntar, eu É que, respondo. na verdade, quando o Telegram pede a opinião de vocês sobre o que vocês veem sobre a inovação, a gente que é do mercado que está sempre inovando, a gente às vezes enxerga que as regras ainda são antigas. Igual tu falou, tu está buscando pelo novo, mas a legislação por trás disso ainda ela é presa a coisas antigas, uns 30 anos, 40 anos de gerenciamento e as regras ali que fazem com que o seguro seja pago, elas são antigas em relação a tudo isso que tem de novidade. Acho que a própria empresa atual que você atua traz inovações em relação a isso. O ramo que a gente atua aqui está sempre apresentando coisas novas. Vocês veem que isso tem uma tendência de mudar a legislação em favor disso? Sim, cara, eu acredito muito que toda indústria, né? E falando de segmentos de indústria, ela passou por várias mudanças ao longo dos anos e cada vez ela passa por mudanças mais rápidas. E a gente não consegue acompanhar muitas vezes que nos últimos 3 anos você não faz mais o seu trabalho como você fazia há 10 anos atrás. E daqui 2 anos eu não vou fazer mais o meu trabalho como eu faço E o que hoje. você faz hoje não é para durar tanto tempo igual durava antigamente. Antigamente E tinha a regra que você usa hoje, amanhã ela não serve mais. Sim. Se você for olhar algumas apólices de seguros há pelo menos uns 10 anos atrás, você não tinha o tablet, você não tinha o smartphone como, né, alguns produtos ali de específicas, e você ainda encontrava videocassete e eu encontrava CDs, CD, disquete. Então, a velocidade que as coisas vêm aparecendo, o mercado precisa olhar realmente o que é novo para entender o que é bom do novo para poder usar. Quando a gente mencionou sobre a questão de tecnologias, né, do 4G e 2G, muitas empresas falam assim, cara, meu rastreador ele é diferente, ele já é 4G. E as empresas falam assim, cara, mas o seu 4G e o outro que é 2G faz a mesma coisa. Por que o seu é melhor? Até o momento que agora, algumas empresas estão correndo atrás para mudar o parque de tecnologia, enquanto alguns já têm todo o parque 4G. Então, se você não ficar atento ao que é novo, você pode sofrer impactos lá na frente que podem gerar um prejuízo ou não podem te deixar competitivo. Então, olhar o que é novo, eu acho extremamente importante, né? Todas as empresas, independente de qual segmento que você seja, você precisa ter uma pessoa, ter um tempo para falar assim, cara, deixa eu ver o que está aparecendo de novidade. E, às vezes, novidade pode não ser do seu segmento. Você pode pegar uma coisa que é inovadora no segmento contábil, que se encaixa perfeitamente no seu processo logístico. E as empresas precisam entender que isso é rápido. Eu preciso ter velocidade para acompanhar isso. É legal o cruzamento das ideias que a gente ouviu do Gonzalo na entrevista anterior, que ele falou assim que ele não olha para frente só vendo o que é novo, mas sim o que vai se manter.
né? Nem sempre o que é novo quer dizer que vai durar. Você Eu vou tem até coisas mais que além. Às vezes você, como empresário, como empresa, você tem que matar o teu próprio produto para lançar um novo. Senão outro Sim. concorrente vai lançar. sempre foi, né? Aqui a gente sempre houve um receio do teclado morrer, né? O teclado, De rastreador. na parte, quando tu fala aí das macros, a Eu acho que vai questão morrer. do. Eu sou bem a favor de matar o teclado. Onde com a Então, inteligência artificial, tudo Falado. inteligência, sim. falado, O reconhecimento falado, facial, Mais seguro, né? o cara por geoprocessamento. e isso foi uma luta, né? A gente falava, cara, isso aí vai morrer, e vinha insistindo, e chegou-se à conclusão de que existe tecnologias melhores para aquilo, e aquilo vai chegar Só que uma hora que daí, vai se tornar Em que momento o mercado vai aceitar isso? aí e aí é entra na regra. a tua reflexão, que ele disse, a legislação, as regras de apólice dizem que tem que Ainda estar estão ali, que o presas cara tem que naquilo. apertar o É uma botão. quebra de paradigma cultural, Então, né? E isso encarece, né? Quando a gente fala lá do custo Brasil, chegou um momento que o transportador, que é de fato quem paga a conta ali do transporte, ele tem que ter um teclado, um tablet, um celular, um não sei o quê. Daí é uma composição de equipamentos dentro do carro que torna inviável o custo, o o lucro, custo tudo. operacional dele, né? E falando de modelos de negócio diferenciados que ajudem e apoiam o transportador. Porque a gente está falando de um mercado onde a figura principal é o transportador e o embarcador. É ele que Sim. movimenta os É mercados uma que a gente está relação. situado. Certo? Nós somos meios para que aquilo aconteça. Ele precisa acontecer para a gente acontecer, né? Então, eu preciso trazer formas de fazer a mesma coisa, fazer melhor e fazer de uma forma diferente. Ué, até um tempo atrás, a gente não imaginava, por exemplo, que eu poderia entrar no carro do Tailan, e chamar ele por um aplicativo, entrar no carro dele, ele levar para minha casa e pagar ele no cartão de crédito, tá tudo certo. Que doido. Isso é Se eu muito doido. tiver Ou a 3 comida já tá chegando em tá outro chegando, carro, outra né? moto. Uma parte legal disso é que a gente é a última geração, né? Eu imagino que pela idade de vocês, a gente é a última geração que viveu o analógico e esse nascimento. Uhum. Daqui pra frente é só o digital. saída da internet. Exatamente. Tem Por alguns isso que eu ainda caras, tenho bom. tem alguns paradigmas, né, que a gente tem que quebrar. A gente escuta muito falar no mercado ainda, pô, mas e se a gente colocar, por exemplo, o app no lugar do teclado? Ah, mas pode ter um motorista ali que vai perder o celular. Aí, o motorista ele já tem uma faixa hoje, na média de 53 anos, ele não vai saber operar com o app, É uma grande dificuldade isso, tá? né? Assim, mas se a gente for olhar mesmo, né, hoje em dia, até os nossos pais, os nossos avós mexem com o aparelho. Hoje eu te diria que um motorista de caminhão, ele não consegue sair hoje para operar sem o celular na mão. Não. Ele tem que ter. Mas por incrível que pareça, eu estou trabalhando, lidando direto com essa relação. Infelizmente, você tem que desligar um cara bom, porque ele ainda tem na mente alguns que, não, eu não me adapto com isso. Ele não busca essa. Mas é a minoria, É né? a minoria, mas ainda existe. De fato, existe. Como para toda mudança, vai ter isso. Sempre Toda tem. mudança tem resistência. E eu vou te dizer uma coisa: depois que você convencer um desses caras que aquilo é bom e ele vai começar a mexer, porque ele não tem outra entende a alternativa, razão. e depois de um tempo ele vai falar, cara, eu não sabia que isso aqui era tão bom. Não é? E outro ponto também que eu acho importante, né? Quando que é o que vocês comentaram, a gente tem uma mudança do que é o nosso trabalho digital e que é o nosso trabalho analógico. Uma coisa que não funciona é você fazer digitalmente o processo analógico. Você fazer uma captação de profissionais, por exemplo, como você captava de forma analógica, você trazer para o universo digital. Você precisa fazer o digital ser digital, né? Fazer a captação diretamente lá. Você falar que hoje, né, se eu precisar de um motorista, eu levo pelo menos 30 dias para poder contratar, é uma realidade muito comum. Existem soluções que conseguem fazer isso no tempo, com um custo competitivo, com saving. Se existe isso, por que não usar? Por que não testar? Por que não trazer e enxergar qual que é realmente o ganho que eu trago para minha operação? Eu não preciso mais ficar amarrado que se não tem ônibus, eu não chego em casa. Se não tenho um RH na minha empresa, eu não contrato mais ninguém. Se eu não tenho Tem motorista, soluções, né? cara, tem soluções. É importante você enxergar quais são as propostas e o quanto elas podem ser realmente um meio para o seu negócio não parar. Que nem no motorista PX hoje.
é tudo virtual, é tudo digital. Tudo digital. E é com motoristas que eles lidam. Tem que ter um app, não tem para eles poderem Então, acionar. eu tenho que ter um processo de verificação. O processo de verificação precisa ser eficiente, porque eu estou digital. Ah, Michel, putz, então você consegue fazer uma captação comum e uma verificação comum do seu profissional? Eu posso fazer, só que ele é digital. Eu tenho que ter um tiro a mais para poder avaliar ele. Sim. Eu tenho que ter um acompanhamento diferenciado, porque ele é digital. Eu não olhei para a cara dele aqui. Eu não sei Não onde viu? ele está. Eu não sei exatamente como que ele está se comportando. Eu tenho que ter processos diferentes. Então, você já nascer digital, você já fazer digital, já trabalhar de forma digital, você já está apto para poder oferecer um produto que tenha mais sentido. Então, esse processo de ser analógico e migrar para o digital, ele pode ser muito perigoso. Então, você já trabalhar de uma forma digital para alguém que já nasceu assim, acaba sendo mais eficiente. Mas aí você tem algumas barreiras de mercado que você precisa enfrentar, né? A companhia seguradora acaba sendo uma, legislação acaba sendo outra, acaba sendo mais lenta. Mas não olhar para o que é novo, eu acho que é uma perda de tempo. Eu tenho uma dúvida que eu queria tirar. No nosso mercado de transporte existem transportes de cargas de valor baixo e valores grandes, assim, vamos, sei lá, eletrodoméstico, medicamentos, Joias, enfim. tudo, né? Transporta Quais são os desafios para quem está do lado da seguradora para fazer com que, vamos dizer a palavra mais correta, que tudo que você planejou que seja executado da forma bonita e que o risco seja né, o mais baixo possível para contra o roubo ou o roubo não acontecer. Como que é esse Essa estudo? pergunta ela é bem complexa. Eu quero até complementar a pergunta do Tailan, porque a gente tem, né, o nosso público, tem muita gente que às vezes não compreende todos os agentes envolvidos para que esse celular chegue na mão do consumidor final. Encaixando na pergunta dele, quem são os agentes envolvidos nesse processo? Porque a gente tem um produto que precisa ser entregue, ali passou por um embarcador, seja ele A indústria, fabricante né? ou vendedor, ou indústria, está na mão de um transportador, esse transportador tem a obrigação de ter um equipamento de rastreador ali, as máquinas, um conjunto, daí tem um corretor de seguro, uma seguradora, um agenciador de risco. Quem é quem dentro do cenário para que garanta tudo isso que A pergunta ficou mais complexa ainda, a resposta é mais complexa ainda. A gente está falando de um ecossistema, e é um ecossistema bem complexo. Então eu vou fazer uma abertura aqui, depois o Michel depois eu complementa respondo, e tá com a parte técnica. Vou deixar a bucha para ele. Você chegou Eu quando vou deixar para a máquina, Então, tudo começa, né, quando a gente fala do mundo de segurança, e para a gente chegar nessa operação. Então, dentro do mundo de seguradora, falando de uma área de subscrição de riscos de transportes, a gente tem lá, primeiramente, o papel do corretor, que sem o corretor nada acontece. Ele tem que ser um intermediário entre as pontas, entre o embarcador, o transportador e a seguradora. E esse corretor ele também tem que conhecer, ele tem que ser especialista. Porque se a informação não chegar redonda, vai ser mais difícil para a gente trabalhar o risco. Outro ponto, tem a área de subscrição de riscos, que são analistas dedicados, que vão pegar todas essas informações trazidas pelo corretor, e aí a gente está falando lá, vou citar alguns exemplos aqui, qual é a mercadoria transportada, qual o valor médio embarcado, quais são as principais rotas transportadas dentro daquela operação, qual que é o tipo de frota utilizado, de veículo, será que ele usa mais frota própria, mais agregado, mais autônomo, tudo isso no corrijo. Agora vai entrar mais um agora com o profissional digital, o Michel está trazendo aí para o mercado. Então, assim, são várias frentes que o analista ele tem que enxergar dentro da operação para ele poder subscrever de forma correta. Então, ele tem que entender muito bem, e para isso tem que ter o quê? Capacitação técnica constante do time que está ali na subscrição. A subscrição praticamente é o mapeamento do Ele vai pegar o risco e ele vai criar regras para poder mitigar e criar regras e medidas protecionais dentro daquela prova. E precificar. Né? E vai colocar um preço em cima daquilo. O cliente vai ter que pagar um prêmio
que é o valor né, das operações que eles estiverem embarcando ali durante todo o mês. E aí depois senão eu vou entrar em esfera de averbação, aí já vai complicar mais ainda. Mas é um entendimento de que ainda não Sim, está sim, muito sim. aprofundado. Mas o subscritor ele vai receber todas essas informações. E aí você tem a área de loss prevention, que é a área que vai atuar em algumas situações na área de gerenciamento Uma de risco, inteligência. para poder, isso aí, para poder subscrever a regra para poder mitigar aquele risco da melhor forma, utilizando de tecnologia embarcada e Ok. também de gerenciadoras de riscos e até mitigando riscos, como, por exemplo, quais são as áreas de riscos mais complicadas dentro daquela operação para você subscrever dentro da pólice, para que elas sejam Necessita evitadas. de uma escolta, algo tipo. Uma escolta, se é necessário, Às às vezes. Até, desculpa, Lê, mas às vezes até quando a gente fala da parte do GR, você tem técnicas que você precisa aplicar. Cara, vale mais a pena eu ter um 3/4 rodando ou uma van com determinada mercadoria por conta de velocidade, por conta de entrada, de vazão de volta, por descaracterização do tipo de mercadoria, né, que ele está carregando. Tem uma série de recursos que você pode usar, além de todos esses critérios em aparatos, você também precisa observar o risco e o que mais eu posso usar. Eu posso usar, às vezes, uma alteração de modal. Sugerir uma alteração de modal, eu mitigo parte de todos os Será mecanismos que de eu preciso roubo de uma escolta em ou toda você operação? será que é só Né? na saída, só na chegada, só no Você Eu intervalo? vou vai, onerar o o cliente, então eu quero rodoviário vai escolta daqui a pouco armada do início ao fim. aéreo. O cara está indo de São Paulo para Bahia. Eu quero do início ao fim. Ou será que eu tenho que entender o risco? Onde que está o risco nessa Às vezes, em operação? algumas operações, vale mais a pena eu optar por um comboio do que o veículo rodar sozinho, desde que seja dentro do RMG, porque o comboio vai gerar mais segurança. A um certo horário, vou descer para o Rio de Janeiro. Vou descer carregado, né? Já passar no 5 horário horas de pico 3 lá, horas da manhã? né? Né? Será que. Avenida Brasil, É, os caras tudo, né? Mas aí, uma pergunta: mais seguro rodar no Rio de manhã ou à tarde? Eu acho que De manhã o cara tá eu acho que é dormindo. à tarde, O porque de vagabundo manhã ficou a noite normalmente os toda carros estão acordado. tudo carregados, eles já estão preparados para pegar o caminhão carregado e maior volume, né? Não sei se. Então, você precisa avaliar exatamente o tipo de mercadoria, como sai a informação. Porque se você falar assim, no Rio de Janeiro eu vou rodar de manhã ou de dia, eu tenho mais trânsito, todos os caminhões estão carregados, eu tenho maior interesse sobre a carga que vai ser roubada, eu tenho uma movimentação de algumas regiões de transeuntes que apoiam o voo, eu tenho um policiamento que muitas vezes está empenhado em outras ações, Ou às vezes ou à está tarde. envolvido, né, no meio. pode Ou à rolar, tarde, que eu tenho acontece. menos trânsito, eu tenho uma vazão melhor, né, do tráfego. Qual que seria o melhor cenário? Qual região do Rio de Janeiro que é? Então, eu não tenho uma fórmula, eu preciso realmente pensar como que é o risco e a dinâmica e sugerir uma melhor forma de trafegar naquela região, naquele horário, com aquela mercadoria, que muitas vezes foge do que seria óbvio, né? O óbvio, muitas vezes, ele está errado. Por isso que é necessário, eu vou insistir aqui bater na mesma tecla. É um trabalho em conjunto, não adianta só um dos lados fazer um trabalho bem feito. Aí, quem está subscrevendo, acaba que a seguradora, por ela ser a detentora das regras, ela acaba tendo esse poder na mão. Mas as seguradoras têm que entender a área de loss, ela tem que ter isso intrínseco, ela tem que entender a operação. Às vezes você tem uma visão, na hora que você começa a mergulhar na operação, você fala, opa, será que faz sentido eu pôr uma isca aqui? Ou é melhor eu colocar o imobilizador? Exemplo, Ou não por nada. ou não colocar nada. Aí é a hora que você começa a entender. E o corretor te trazendo essas informações, às vezes é necessário você ir em campo. Essa atividade de loss, a gente tem que estar em campo na operação do cliente, conhecer a operação de perto, E as visitar. entradas, sair, visitar, ver como que funciona toda a logística, que aí você começa a ter uma visão mais ampla. Porque às vezes quando a informação chega, ela é muito fria. E aí a tendência é você ser mais rigoroso às vezes. Por isso que quanto mais informação você tiver, aí eu vou até mais além. A gente tem tanta informação de mercado e dados, como que a gente trabalha com os indicadores? Porque o dado por si só, se a gente não trabalhar ele de forma correta, ele não serve para nada. Hoje a gente já tem disponível BIs, KPIs, que fornecem informações para a gente, por exemplo, sobre as horas mais impactantes Mapa por de região, calor, né? mapa de calor. Usar tudo isso dentro da análise, então é importante. E aí sim, entra todos os players. A gente está falando de gerenciadora de risco, as empresas de tecnologias, cada uma tem que saber muito bem quais são seus papéis, suas responsabilidades, e o segurado também. Não é aquela coisa de, deixa eu cumprir só, colocar a isca no porta-luva do motorista só para cumprir com a regra de apólice.
É entender que ela tem que ser camuflada de forma correta, que ela tem que estar configurada, que ela tem que estar carregada ali com 80, 90% da bateria. Então, todas essas coisas, quando você faz um conjunto e todo mundo fazendo a sua parte, a chance de você ter sucesso é grande. Agora, se nenhuma das partes começar a se atentar para isso, aí é o problema, né? Que aí você vai estar tendo regras, vai estar gastando dinheiro, investimento, tecnologia e processo, tudo, e aí você está tomando sinistro. E aí todo mundo sai perdendo com isso. E, assim, os players envolvidos vai depender muito do perfil da operação e qual a necessidade do transporte. Eu posso ter somente seguradora, gerenciadora, corretora e uma tecnologia, mas eu posso ter escolta, blindagem, posso ter contratação de chapa, posso ter o cross-dock que depois vai fazer um redespacho, ou né, as duas operações diferenciadas, o que sai de um veículo grande para pequeno, o que muda de transportadoras. Então, depende muito, cara. Assim, os players, eles podem ser vários. A gente pode falar desde que é já com o caminhão na rua, como antes. A averbação que o Aleph comentou. Se o TMS não tiver ok, né, com as APIs e as integrações corretas, eu posso não fazer SM ou não fazer a averbação em uma operação. E tudo que eu coloquei em prática que é o que a gente não quer que dê sinistro, pode dar sinistro. E por causa desse processo aqui, eu não tenho cobertura. Pegar um gancho do que você disse de SM, a gente quando vai desenvolver alguns projetos, a gente percebe que o cliente ele se preocupa na prevenção, ele contrata gerenciadora de risco, tecnologia, investe muitas vezes em torre de monitoramento, enfim, mas é perceptível que sai muito veículo para rotas sem cumprir a regra, não faz uma solicitação de monitoramento, não faz um checklist, o motorista não usa o teclado devidamente, Não ativa as regras. não ativa as regras, aí quando dá o roubo, vai atrás, mas o teclado nem estava ligado. Como que é isso aí? Isso consta muito, depende muito do valor do negócio. Como que. Acho que está muito ligado isso à cultura da gestão da empresa, da transportadora. Aí eu volto naquela cultura de gestão. Mas existe isso que eu estou falando. Existe e com frequência. Rotineiro. rotineiro. Não é eu que estou Não, viajando. Não. existe. Então, Só que existe. o cara sabe que se der problema e der sinistro, ele pode até ter uma recusa de sinistro, mas o cara tá nem aí. Às vezes ele prefere correr o risco por conta da operação e valores altos. Então, assim, acontece muito. Tem que ter essa cultura de gestão. A gente sabe que são poucas hoje que tem essa cultura, e falando no mercado como um todo, que olha, eu falei isso lá atrás já, mas que olha para a questão da segurança como um investimento e logística, e não como um custo que é uma imposição da seguradora. Então tem que ter essa quebra de cultura. Um outro papel também bacana, Antônio, porque como prestador ou como player envolvido na operação, a obrigação de cumprir a regra é do segurado como transportador. Mas o quanto eu, como parceiro e fornecedor de serviço ou produto, posso ajudar ele? Posso ajudar ele. Porque isso é um processo que é falho em vários clientes. Sim. Eu também não acho correto, muitas vezes, eu só falar assim para o transportador, você não fez, você não tem direito. Mas todos os players, eu tenho muita gente envolvida. Quantos deles também estão olhando para o processo do transportador e dando uma solução? Assim, cara, ó, seu veículo está aqui, você tem que mandar um SM, mas se ele sair desse raio, eu vou te avisar para você mandar SM para ele poder rodar com o sistema OK. Você tem que colocar a isca. Se a sua SM não tiver isca no valor X, eu vou te avisar que está faltando a isca. Se você não ativar a isca e eu perceber que a sua isca não está carregada, não está na tomada, eu vou te dar um alerta para você saber se ela não está na operação. Quanto de solução eu, como prestador, realmente sou um parceiro importante. Auxilio. Quantas operações hoje poderiam ter uma cobertura se alguém tivesse levantado a mão só para avisar? Então, Sim. como parceiro, é papel seu também ajudar o seu cliente a cumprir algumas coisas, né? Cumprir algumas regras ou até mesmo ajudar ele de forma logística. Para aquela coisa, saiu sem SM, libera depois. A gente mas não se faz nada, não, eu tenho que atender meu cliente. Mas qual que foi a ação realizada, né, no caso aí da gerenciadora que fez essa liberação?
para atender o cliente e no pós. Para fazer um processo de reciclagem, ele precisa treinar o motorista, precisa mudar essa cultura dentro daquela empresa, da A, da B ou C. Então, esse processo reativo tem que ter. A gente sente falta um pouco disso, porque as coisas vão acontecendo e nada se muda, né? Pegar um gancho, deixa eu fazer uma pergunta. Uma aqui saindo, né? Não, ele tá ali, para, rapaz. A ansiedade tá quase. Nessa vamos dizer, não vou dizer longa, mas vasta experiência de vocês, tem alguma história que vocês gostam de contar, assim, sei lá, um sinistro, uma operação que foi bem sucedida, que deu orgulho, um projeto que foi implantado que vocês tinham tanto de roubo e diminuiu? Se fosse para listar, né, cada um projeto, uma experiência, eu acho que seria interessante vocês Legal. trazer. Eu vou contar aqui, vou iniciar um projeto que eu toquei junto com o Michel lá na Outro Porto. Ok. Um projeto grande e bastante história aí para contar aí dessa viagem. A gente fez um projeto onde nós tínhamos como intenção, como objetivo, que, no caso, na época, o nosso rastreador próprio ele tivesse comunicação celular em toda a região sul e sudeste do país. E aí a gente tinha que testar isso em campo. E aí a gente estruturou, planejou, a Michel veio com essa ideia, lógico, ele trouxe a ideia mirabolante. Opa, Michel, vem para cá, vamos pôr no papel, planejamos início mesmo. E objetivo, e quem O projeto quer, durou uma semana, o registro levou 3 meses. Aí com aquele escopo gigantesco e tal, até que depois que a gente planejou tudo, em 3 meses a gente foi para campo. Aí já estava com a giga pronta, tinha que estruturar a giga, e naquela época era com todos os chips das operadoras, a gente Individual. saía com equipamento e saímos lá com o notebook todo cheio de equipamento. Nossa. Eu e o Michel se aventurando aí. E a gente foi parando de cidade em cidade. Então foi um projeto que foi ousado na época, porque se eu não me engano a seguradora foi a primeira a liberar essa comunicação de região sul e sudeste, exceto algumas regiões ali de norte, né, acho que norte de Minas. Acima de BH, a gente deu uma restringida, mas abriu um pouco mais. Isso foi bom porque menos custo para o segurado. E aí a gente, dentro desse projeto, a gente conseguiu validar que realmente funcionava. E implementamos isso aí, né, dentro das apólices. Estou resumindo aqui, depois você entra mais no detalhe aí. Foram 5 E dias. teve umas resenhas aí. Teve umas resenhas aí. Sul do Brasil, toda a parte sul, né? Aí teve algumas resenhas aí também, durante o percurso. Michel gosta muito de comida japonesa. Pode contar essa? Pode. Aí a gente, quando chegou, acho que em Balneário Camboriú, né? Vamos achar um lugar, a gente saímos à noite para comer, achamos lá um restaurante, que era novidade, né? Hoje já tem vários assim, né? Mas na época você tinha os rodízios, lá não, era à vontade. Você Bifezão, pegava à vontade. Aí é bom, hein? Aí, eu não sei o que ele tomou no meio do caminho lá, se foi um sal de fruta, que deu uma desandada nele. Que na hora de comer não descia nada. O restaurante era em Balneário, cara, e era, tipo, luz meio baixa, sabe? Ficava o bife, achando meio de propósito pra você não ver se tinha alguma coisa nas peças, né? E aí eu, conversando, pegando as peças do prato, meu prato era bem servido, na época eu treinava, era jovem, metabolismo lá em cima, né? Comia pra caramba. Aí peguei uns hot rolls, cheio de hot roll no prato. Quando eu comi, cara, ele era uma banana, era um hot roll doce, era banana com alguma coisa. E a banana não tava legal, sabe? Aí o negócio. E eu comendo lá e ele não. E eu devagar lá, e ele comia mais que eu. O que tá acontecendo? Falei, Alexandre, desandou aqui, vou ter que ir pro hotel. Eu falei, vai que eu vou continuar aqui. Foi engraçado, mas foi assim, um projeto bacana, né? A gente conheceu, além de a gente estruturar bem esse projeto, colocar ele para rodar, foi um projeto bacana, a gente se conheceu mais ali, com pessoa, com profissional. Algumas empresas aproveitamos para uma rota, então visitamos parceiros, depois que a gente não conseguiria visitar algumas sedes, a gente conseguiu, né, fazer a agenda. Foi bem bacana, né, esse projeto. A gente até economizou, né, porque uma das paradas era depois de Paranaguá, minha sogra e meu sogro moravam no litoral. Falei, vamos economizar, vamos lá na casa da minha sogra, no litoral. Eu achei que ia pegar praia, ela chegou lá com um frio,
de É. -2, né? O negócio tava frio. Mas Isso é muito comum, rapaz. tava frio. Ele falou, pô, nunca pensei que ia ter que colocar 3 cobertas para dormir. Mas foi bom porque minha sogra fez comida no fogão a lenha, feijãozinho caseiro e tal. E foi bom também ali. Acho que foi um projeto legal, que foi uma entrega boa, a gente gerou resultado para a companhia. Até hoje acho que a regra se perpetua lá, Sim. né? Diante desse projeto que a gente fez, então um projeto grande. E também pela experiência que a gente criou, né? Que isso aí é bagagem profissional, você conhece mais estados, conhece mais pessoas, outras culturas. Tudo, né? Tudo É agrega. bem legal. A gente teve um projeto bacana também na época desse restaurador, que foi digitalizar o teclado, que era utilizava um teclado analógico, né? Patola, Sim. lembra da Caixa de Patola? patão. Era, né, um teclado bem comum de mercado. E a gente pegou um GPS, a gente colocou para rodar nele um app, basicamente, para conseguir acompanhar, fazer as mudanças de macro e tal. Também foi um projeto bacana que a gente fez, né? Rodou por um tempo lá, acabou não avançando porque o rastreador acabou tendo descontinuidade, mas foi um projeto bacana que a gente fez. Aprendemos muito com ele, né? E lembro que dentro do processo, né, que a gente estava tentando reformular o teclado, tentaram usar o teclado de uma outra tecnologia. E chamaram, né, o CEO da época da tecnologia para falar, pô, que a gente queria usar seu teclado no nosso rastreador e tal. Cara, que teve essa ideia. Teve essa ideia de mudar esse teclado, né, cara? Eu lembro que a gente não expôs, essa ideia foi nossa. Mas a gente teve que te chamar aqui para perguntar se você topa, né? E aí, putz, depois disso acabou não rodando, lógico, né? Que eu ia colocar o teclado dele. Mas para nós, o uso do teclado digital foi bem bacana, porque foi 2014, 2014 ou 15, então era uma coisa bem lá atrás, e era o primeiro protótipo que a gente fez de uso digital Imagina, eu mesmo. tinha que segurar esse cara, porque ele chegava com 30, 40 ideias, assim, pra tocar, né? E era tudo coisa boa. Desde a parte de equipamento até processo, e aí falando de instalação técnica, então, pô, vamos trocar esse chicote aqui, pô, esse chicote aqui não serve para nada. Então, tudo isso eu falo, peraí, vamos planejar, vamos pôr em backlog, né? Então era uma área bacana, porque a gente aprendeu muito lá. Porque você falava desde processo de gerenciadora de riscos, onde eu lembro que eu mergulhava de madrugada, dentro né, apesar de eu não ter tido minha formação dentro da operação, eu mergulhei na operação de madrugada para conhecer processo, fluxo. Isso É ajuda. importante, né? Então a gente aprendeu muito quando a gente estava no escritório e tocou muito projeto bacana. Deu uma boa bagagem para as nossas outras funções dentro do nosso currículo aí, né, profissional. A logística, ela está sempre em constante movimento para cumprir as regras estabelecidas pelo risco, né? A Fernanda até fez a brincadeira, né? Mas a logística está com problema na entrega, quem é que manda? É o comercial ou é o risco? Quem tem mais poder, né? Mas como que o risco lida com o risco? O risco da corrupção, os atos ilícitos, as infiltrações de pessoas, né? A gente tem ouvido cada vez mais desses problemas internos. Vocês têm histórias, têm situações de que a gente dentro da logística, ao longo do tempo, você sempre vê um cara que foi desligado por corrupção no frete, um cara que foi desligado por desvio de mercadoria, mas isso do lado de vocês, no mundo de vocês também existe. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Cara, vou casar um pouco com o case, né, que o Renan questionou. Eu lembro de uma operação que eu tive que a transportadora ela tinha 125 motoristas, depois de mais ou menos uns 7, 8 meses de trabalho, e ela ficou de 125, cerca de 12. É que a gente foi entrando na operação, entendendo a dinâmica, entendendo as pessoas, entendendo a informação, entendendo o destino dos clientes. Por que acontecia os desvios, quais eram os desinteresses, quem estava tocando as Eu fui cartas, infiltrado lá como motorista. como ajudante, Ajudante, né? ajudante, de madrugada, no Caraca. embarcador, como ajudante, falando com os caras para tentar entender pô, como é que se faz, e eles me explicando, e dando já os atalhos no primeiro e segundo dia, como que funcionava. Mas fala, bom, beleza, já sei que. No terceiro dia ele já estava sendo ameaçado. Cara, sai fora. Então, Tem que ter coragem, né? todo esse risco a gente só consegue realmente mapear e ver todos os interesses quando você se aproxima. Você ficando distante, né, do processo, dificilmente você vai pegar esses atalhos ou quem são as pessoas que ditam as cartas. Então, falar que
dentro de todo o nosso ecossistema, né, todos são íntegros, é uma verdade. Falar que ninguém presta também é outra verdade. Sim. O grande desafio do risco é saber quem é quem. E isso a gente precisa sempre estar atento, olhando de perto e entendendo muitos padrões, vários padrões, né? Então, cara, tem uma operação que eu sei que ela é distribuição e-commerce na região X. Todo mundo faz assim. Por que esse cara está fazendo assado? Ele pode estar fazendo uma coisa nova muito boa, ou ele pode estar fazendo uma coisa diferente porque ele tem uma outra intenção. Então, eu preciso entender, eu preciso realmente me aproximar e conseguir separar, ter entendimento do processo inteiro. Muitas vezes os players não ajudam, porque eles sabem que quanto mais ele te der informações, pior é para ele poder manter, né, essa operação Cumprir a regra. suspeita. Mas para mim o grande viés é o sempre estar próximo, né? A gente tem que estar próximo do cliente para entender as necessidades dele, mas como você tem uma visão de risco, você também se aproxima enxergando quais são os gaps que você precisa mitigar ou observar. Nem todo indicador, ele é um indicador de má fé. Muitas vezes ele é só um perfil diferente. Você olha e se mantém atento. Mas outros, eles te indicam realmente um desvio que você precisa tratar. É sempre aquela luta constante do gato atrás do rato. A gente vai sempre estar vivendo isso. E aí, quanto mais a gente conseguir fechar as arestas, melhor. Mas para isso, tem que estar em campo. Tem que conhecer a operação, você tem que ter parceiros para isso. Né? Tem operações nossas, eu já tive essa experiência, o Michel também, com companhia de seguros, que você cria toda uma mitigação de risco. O cara tem isca, tem rastreador, tem escolta, né? Tem lá imobilizador inteligente, baú blindado, porta-cross randômico e tal, e isso aqui, tudo traçado, os caras conseguem desviar essa carga. E aí eu estou falando de carga de milhões de eletroeletrônicos. Como que isso aconteceu? Não tem outra situação, a não ser a gente saber, pô, tem gente filtrada aí que sabe do processo. E isso é difícil hoje, a gente combater a infiltração. Mas a gente trabalhando o risco, conhecendo, mitigando, conhecendo a operação, na ponta ali, antes não só escrever a regra, né? Conhecer na ponta a operação, como que ela funciona, e aí sim, em conjunto com os segurados, os players juntos, a gente conseguir traçar um plano de ação para evitar ao máximo isso. Isso ajuda demais. Você É. fazer isso na ponta. Põe a visão logística É. disso. Então, se a gente não tiver essa cultura, né, vai ser difícil a gente controlar. Mas eu acredito que dentro do cenário hoje que a gente temos impactos, temos, mas pelas regras e mitigações de riscos, a gente já tem um bom controle hoje, falando de sinistralidade das nossas carteiras por conta das ações que a gente tem Existe uma aplicado. cultura também de mercado. Né? Então, agora quando a gente fala de acidente, já não é tanto, porque não se tem tanto essa cultura em prevenção de acidentes, que eu até vou te dizer que isso é mercado. Se a gente for comparar a sinistralidade de roubo com a de acidente é bem maior em relação ao prejuízo. Porque a cultura ainda ela tem que ser construída, ela está começando a ser construída agora. O acidente também a gente fala de resultado, né? Porque ele envolve outras despesas que não é apenas a carga. O roubo normalmente é só a carga. Só que Mas o acidente envolve outras despesas. Praticamente todo o restante. Eu vou pegar, nós estamos chegando a quase 2 horas de Opa, pergunta, passou passou rápido, né? Um já é rápido, dois, E mais aí eu rápido. tenho a última pergunta que eu quero fazer, pegando um gancho do que vocês falaram, se um puder responder ou o outro, né? Uma pergunta para cada um. Para quem está com problema de acidente e de roubo, né? Tem muito transportador que está nos assistindo, operador, embarcador, ou vai nos assistir, na verdade. Jogar uma para cada um. Qual que é as ações iniciais que vocês recomendariam? Né? Aí você pode falar de Momento consultoria. acidente, assim, de roubo, né? Vou pegar, definir. Sou um transportador, estou com problema de roubo. O que eu tenho que fazer para evitar o roubo? vou deixar o Michel iniciar com a questão que eu acho que é a mais importante, que é a capacitação técnica de profissionais, que o Michel vai ter propriedade agora para falar em relação a acidentes, depois eu complemento com relação ao roubo. Boa. Acho que a parte de planificação é extremamente importante. Você falando de qualificação e controle melhor profissional, falando de gestão de jornada, você tendo equipamentos que façam a medição de telemetria, ou acompanhamento de condução comportamental, histórico do motorista, ele ter legado sobre todo o histórico e atividade dele, conhecimento de carga, conhecimento de rota,
propriedades sobre o próprio veículo, saber as condições do veículo, manutenção preventiva, custos de direção, tanto econômica quanto preventiva. É muito difícil você falar que assim, é um acidente, eu resolvo assim. Ele é um conjunto de ações. Eu tenho desde o comprometimento no embarcador, que a minha carga ela vai estar em peso ok, para o tipo de veículo contratado, quanto do transportador, que vai estar ok, com toda a manutenção preventiva do veículo, quanto o profissional que está conduzindo o veículo, sendo capacitado para tal, quanto a rodovia estar ok para a condução, o horário, se ele vai conduzir. É um conjunto de ações. Mas quando a gente fala da questão educacional, cursos, qualificação, reciclagem, é o que eu vejo que gera maior resultado. Eu posso ter a maior tecnologia imputada na minha operação. Se eu não tiver o profissional capacitado para tal coisa, eu posso sofrer um acidente da mesma forma. Então, você insistir em educação, e às vezes seja repetitivo. Às vezes, você trazer para o profissional o conteúdo de forma que ele entenda, mais simples, dentro da linguagem dele, dentro do tempo dele. Se a gente colocar, não só para o motorista, mas se eu colocar 40 pessoas numa sala de aula e ficar 3 horas falando, a absorção do conteúdo não vai ser de 3 horas. Agora, se eu fizer um vídeo e eu deixar com que os 40 alunos assistam ao longo de um dia ou em 2 dias, de forma gradativa ou modular, a absorção talvez seja de 3 horas de conteúdo. Então, a forma como você também instrui faz um diferencial. A forma como você chega até o profissional é diferente. Então, um acidente eu enxergo muito mais a questão educacional, qualificação, como uma forma muito efetiva de mitigar o risco de acidente, e também condições de trabalho. Você precisa dar condições para que aquele profissional consiga comer, dormir, ficar com a família, que ele não tenha refúgios, né, ilícitos ou de álcool. Então, você tem que criar um ambiente Tem uma favorável, remuneração adequada, né? remuneração adequada, onde ele consiga entender que o trabalho dele gera valor para ele, né, uma forma onde ele consiga conhecer operações novas, né, de forma constante. Alguém que tem habitualidade no processo, uma hora ele chega numa margem de segurança, você faz todo dia a mesma coisa. Conforme você vai fazendo a mesma coisa todos os dias, você vai baixar a guarda em algum momento. Quando você tira essa habitualidade, você deixa o medo, né, o receio, o profissional ele fica mais atento. Eu também consigo mitigar porque eu estou tendo ali, às vezes, uma forma de trabalhar como se fosse o primeiro dia de trabalho. Um profissional do primeiro dia ele é totalmente diferente do profissional de 3 meses. Sim. E isso também interfere, porque o cara se compromete muito mais em várias situações. Eu acho que o transportador ele peca muito em não interpretar a diferença gigantesca que é um motorista habilitado para um motorista capacitado, Qualificado. qualificado, capacitado, adequado, que compreenda o contexto que ele está inserido. Hoje o que você busca de imediato, e aí eu acho que é talvez a maior fonte de lead para o motorista PX é o desespero que o cara tem de não encontrar um motorista qualificado ou adequado, né? Você tem só o habilitado, você busca só currículo do cara que está habilitado. Ah, é D, E, tá ok. Mas daí tem uma diferença gigantesca para esse cara que vem preparado. Exato. Dentro da nossa plataforma, o exemplo que eu trago é que você encontra profissionais que são qualificados com cursos onde ele passou pela plataforma e fora, experiências profissionais que ele tem, tempo que ele tem dentro da plataforma. Você também consegue encontrar classes do profissional, então bronze, prata, ouro, diamante. Ele também tem uma nota como se fosse um rating de Uber. Então, quantas formas você tem de olhar para o profissional e falar assim, "Não, esse cara é bom." Medir. E medir, esse cara realmente ele é qualificado, ele não é só um habilitado. Sim. Então, se você tem ferramentas que te dão esse Sim, norte, então, você consegue falar, putz, cara, tenho aqui ao meu dispor a opção de escolha de um bom profissional para minha operação. Eu consigo fazer com que o mal, não o mal profissional, mas o menos qualificado se torne qualificado também. É uma ferramenta que ela te permite, né? Então, a nossa academia PX ela tem mais de 40 cursos que ele consegue se qualificar. Então, eu consigo não só para o transportador achar quem é o melhor nesse momento, como eu posso fazer com que o motorista consiga escalar a sua carreira para que ele também seja o melhor motorista. Então, quantas ferramentas eu tenho a dispor para poder oferecer ao mercado? Né? E o transportador, por sua vez, entender que alguns caminhos nem sempre vão para o método tradicional. Ele precisa olhar para o método digital.
que oferece, às vezes, mais condições de qualificação, de reciclagem, de controle, de agilidade, né? A gente falar também de um veículo parado, de um transportador, que ele vai precisar de um processo seletivo de 40 dias para alocar um profissional, quando ele acha, e às vezes nem é qualificado, eu consigo fazer isso em 3 dias, trazendo um profissional qualificado. Consigo fazer em horas em alguns momentos. E aí existe a diferença, né, de interpretar o que é o valor agregado a esse cara habilitado e o valor agregado a esse cara qualificado. Então essa talvez seja a maior justificativa da diferença quando eu coteio o serviço. Talvez eu ainda não estivesse necessitando do qualificado, ali era só o habilitado. Eu acho que, Alexandre, se quiser comentar E sobre fazendo um gancho até em relação à capacitação técnica, quando a gente fala de roubo, também tem que ter essa capacitação técnica, instrução, treinamento, reciclagem dos motoristas. Às vezes a gente tem muito problema, o motorista não está dando a marca correta. Será que a cultura da empresa ela tem essa gestão da transportadora, do embarcador? Tem que ter esse trabalho. E conhecer muito bem a solução e tudo que ela pode te proporcionar, além de prevenção de roubo. Hoje as soluções tecnológicas são muito complexas, né? Elas têm muito mais soluções. Elas não só vão gerar segurança na operação para prevenir um roubo, para atuar, né, nessa questão de prevenir a ação do crime organizado, como também ele pode atuar na própria logística, com redução de custos de pneu, de desgaste de pneu, de combustível, ganhos logísticos para fazer entregas mais rápidas. E tudo isso está intrínseco dentro de uma solução tecnológica, são os valores agregados que ela traz. Então, se eu puder dar uma mensagem aqui aí falando da tecnologia voltado para o roubo, para o transportador, para o embarcador, é se aprofundar mais do que ele tem de solução, de tudo que a solução tem a oferecer. Não só para cumprir regra de apólice. Os ganhos eles vão ser muito reais em relação a tudo que ela pode proporcionar dentro da sua operação logística. E aí você vai conseguir ter uma conta segura dentro da companhia, conseguir taxas melhores, preços, precificações melhores. E fora que você vai conseguir ter até bids melhores, porque suas entregas vão ser mais efetivas, você vai evitar alguns gargalos dentro da operação, porque você está aplicando de forma correta tudo que você tem de marcado de arsenal tecnológico. É lógico que entre aquele papel que eu falei, né, tem que ter toda uma análise correta para que o que seja aplicado seja de fato para atender aquela operação específica. Né? Não colocar coisa demais, entupir demais, né, de coisas desnecessárias. Tem que ter uma flexibilidade, mas que se aplicado de forma correta, e aí sim o modus operandi ele funcionar a quatro mãos, que esse é o grande segredo, todos os players estarem bem intrínsecos no processo, com a mesma visão para poder atuar na prevenção em ganhos logísticos, tenho certeza que o ganho ele vai vir. E aí a gente vai conseguir atuar de forma mais efetiva e combater o crime organizado contra o roubo e desvio de carga. Show de bola. Para a gente matar aqui, né? E não vale aí um citar o outro, porque vocês dois se carregam aí ao longo do tempo, né? Quem são os mentores, as referências de vocês para chegarem até aqui? Quer começar? Eu posso falar primeiro? Vou falar então. Eu tenho como mentor meu pai, meu herói, né? Um grande empreendedor que construiu aí toda a sua carreira e eu tenho ele como um grande exemplo para a vida. Né? Minha mãe também é uma guerreira que, em momentos de dificuldade, e aí não tem como não falar da família, né? Também me ajudou meu pai sempre lado a lado ali nas empresas, tocando, passaram dificuldade, ela lá com 3 filhos, eu sou o filho do meio, tenho 2 irmãs, e ela lá com 3 filhos também, uma pessoa guerreira, uma mulher guerreira, determinada, essa daí é minha mãe. Eu não posso deixar de falar também da minha esposa, que meus pais me deram formação e a minha esposa me construiu como profissional, sempre estando do meu lado, me apoiando, sempre lado a lado. Né? Então, ela sempre me apoiou nas minhas decisões. Minha mudança para HDI, ela apostou comigo, falou: vamos junto, Alexandre, se é isso que você quer para a tua carreira. Né? Então, acho que tem as pessoas que te apoiam, que estão do teu lado, né? Que comem 1 quilo de sal com você ali no dia a dia, que sofrem, que sabem suas dores, que às vezes você está lá no final de semana mergulhado ali em estudar, em se dedicar né, para questões profissionais, para você ter mais conhecimento. Aí você olha no celular,
você, né, nada contra, são opções de vida, mas todos os amigos na piscina e você lá construindo uma carreira que faz parte também da vida profissional, a gente trabalhar com abnegações e sacrifícios para construir algo melhor lá na frente, né? Então, assim, se eu for traçar como mentores, eu não posso abrir mão, né, da minha família em relação a isso. E profissionalmente, que é hoje, onde eu sou especialista hoje, eu não vou poder deixar de citar meu grande irmão, Michel. Falei que não era. Porque eu não posso deixar de falar de mentoria se eu não falar desse cara aqui, que é o cara que ele sempre me. Às vezes é aquele momento, sabe que a gente precisa ter pessoas assim na nossa vida, que te levam para cima, que te mostram que há oportunidades, que você tem potencial e te provocam em situações para que você cresça profissionalmente como pessoa. E o Michel sempre foi um cara que eu tenho comigo que sempre me pôs para frente, né? Então, um cara que eu admiro como profissional e é um dos grandes mentores aí realmente que eu tenho na minha carreira profissional. É isso. Show de bola. Obrigado. Passa o Pix. Depois você paga a janta, tá? Boa. Cara, acho que foi o maior mentor é meu irmão, William Bezerra. Ele inspira muito e ele é o cara que, desde pequeno, quando eu nasci, meu irmão tinha 8 anos. Então, boa parte do que eu faço hoje, boa parte do que eu sou hoje, como eu faço, minha maior inspiração é ele. Meu outro irmão também é um cara que sempre buscou, né, se qualificar e sempre me deu um espelho sobre segurança familiar, né, então é um exemplo que eu tenho por esse lado. Tive bons líderes que também me ajudaram muito a entender como que era o processo de você gerir pessoas ou até mesmo gerir departamentos ou empresas, né? Mas acho que vale a pena citar uma delas, que é a Rose Matos, que foi a nossa gerente na Porto. Ela não era próxima do GR, mas ela sempre foi uma pessoa que se interessou em ouvir e sempre apostou muito no segmento. Então, ela me ensinou muito também sobre como que a gente tem que ser estratégico em alguns momentos, em outros momentos eu preciso ser muito mais técnico, em outros mais comercial, entender um pouco do nosso mercado, e tirar o pé em alguns momentos e pisar no acelerador em outros, né? Eu acho que falando de pessoas que me direcionaram ao longo da minha carreira, acho que essas duas são bem essenciais mesmo, né? Meu irmão, em relação a toda a minha formação e a questão de empreendedorismo que ele tem, e a Rose, acho que já estando consolidada numa carteira e dando alguns direcionamentos que me ajudaram a chegar onde eu vi hoje. Show de bola. Top 2 demais. horas. Matemos 2 horas aí. Eu não posso esquecer de falar do meu filho aqui, né? Senão ele vai me bater em casa. Também é meu mentor, né? Já tá te ensinando muita Já coisa. tá. A gente sempre aprende também, o Michel tá passando por isso agora, né? Então, os nossos filhos também são os nossos mentores, né? Show de bola. Então, Todos ensinam de alguma forma. Né? Sim. Galera, brigadão aí pelo papo, né? A gente sempre, a maioria das gravações nossas, a gente sempre começa uma meia hora antes, começa um papo e às vezes termina até 1 hora depois do término da gravação, porque aquilo vai gerando conversas, é muito legal. Como se diz, né, aquela ideia do motoqueiro que ouve todas as buzinas, né? Aqui a gente costuma ouvir todas as conversas depois que a gente conversou e isso se prolonga, cria-se relações, né, novas relações. Eu trago convidados que o Tailan não conhece, o Tailan traz convidados que eu não conheço e a gente começa uma integração e em algum momento as coisas se cruzam novamente. Né? Agradeço aí a oportunidade de ouvir a história de vocês. Desejo sucesso aí na jornada, na transição lá para o sul, né? Eu estou fazendo a de retorno do sul para cá. Você, empresa nova também, né? Aceitando um desafio novo. Sucesso. Dê certo aí para vocês, que a gente se cruza aí no caminho. Muito obrigado aí, aprendemos bastante. Vamos marcar mais uma, talvez, porque aqui, se nós deixássemos, era mais 2 horas de conversa, né? a gente fica falando aqui, Bastante, para mais, né? Mas show de bola. Obrigado Eu aí. agradeço o convite mais uma vez também. Obrigado pela participação aí. Tamo junto. Para você que ficou até o fim, né? Agradecemos aí a presença e até a próxima entrevista. Valeu. Um abraço.
Tchau.